O que a gente viu, então, pegando ali o conteúdo? Principal, fundamental no recurso extraordinário é os requisitos, que eu sempre falei para vocês que é a maior dificuldade. A gente teve até essa semana passada, né, a notícia que os hackers invadiram o STJ, aí começou a surgir um monte de memes, né, um deles, da parte jurídica, era pedindo para o hacker admitir o recurso, né, porque, como eu falei para vocês, é tão difícil a admissão do recurso nos tribunais superiores. No caso, claro, não é no STF que a gente está tratando aqui, foi no STJ, mas eles falavam que, né, começaram as brincadeiras, né, dizendo, pô, os hackers entraram antes que o meu recurso especial no STJ, né? Ô, hacker, admite o meu recurso especial, o número é tal, né, você consegue dar um número, isso o hacker consegue fazer algo que é difícil, e também é difícil no STF. Né? A gente tem o STF com mais barreiras ainda, né? A gente tem lá no recurso especial tem que ser questão de direito, né? Não pode cair na boa e velha súmula 7, que é rediscutir matéria fática probatória, né? Tem que ter pré-questionamento. Aqui a gente tem tudo isso, né? Além de se encaixar no 102, inciso 3 da Constituição, eu tenho que, além disso, que seja matéria de direito, não pode rediscutir matéria fática probatória, ou seja, né, que é por isso que eu falo matéria tem que ser só de direito, eu não posso reanalisar as provas, querer uma reanálise dos autos completa, é só se violou a Constituição ou não. Tá? E aí tem um a mais, né, como a gente falou, que é o tal da repercussão geral, né, que falei na aula passada, que a repercussão geral nada mais é do que você demonstrar, né, que aquele teu caso, aquela questão constitucional, né, ela tem relevância para a sociedade. Por isso, o nome repercussão geral. Né? Ou seja, o STF não aceita que o teu caso seja um caso, além de, mesmo que tenha uma violação constitucional, que passe por todos os requisitos, você tem que demonstrar que o teu case, no teu caso, ele tem aquela matéria de direito constitucional que está sendo debatida, ela tem uma relevância para a sociedade. Né? Seja uma relevância do ponto de vista econômico, como eu sublinhei aqui, político, social ou jurídico. Então, toda peça que você vai fazer, ou sempre quando você vai explicar, né, o próprio 1035, parágrafo 1º, já te dá o conceito de repercussão geral. Os alunos, não sei, professor, qual é o conceito. Então, o parágrafo primeiro, esse que eu estou aqui na tela, do 1035, do CPC, ele diz o que é a repercussão geral. Na verdade, é um requisito, né, um pré-requisito, um requisito a mais, né, de admissibilidade do recurso extraordinário, né, em que você tem que demonstrar, e aqui está escrito direitinho, né, que tenha, né, no teu caso de direito, uma existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos, por isso, geral. Então, sempre que você for falar da repercussão geral, você tem que dizer de qual tipo. Como eu falei para vocês, eu acho que eu mencionei isso na aula passada, não adianta você achar que é autoexplicativo. Nada, gente, né, isso pensem sempre dessa forma, em recurso aos tribunais superiores, nada é autoexplicativo. Né? Lembra quando eu falava do dissídio jurisprudencial? Alguns advogados dizem, tá claro ali que as emendas que eu estou comparando os acórdãos, elas são divergentes. Não é assim, você tem que fazer quadrinhos, ou tem que sublinhar, é como se fosse explicar para uma criança mesmo. A gente tem que, mesmo que seja assim, professor, isso é ridículo, os caras são estudados. Não, eles vão exigir de você que você mastigue bem, né? Então, mesmo que um diga assim, eu entendo que cabem honorários. Aí o tribunal diz, não cabem honorários. Mesmo assim, você vai sublinhar, vai dizer que aqui está a divergência, não cabem, é idêntica à questão de direito. Então, aqui também na repercussão geral, você vai ter que dizer, e agora eu peguei recentemente um recurso extraordinário para contra-razoar, né, para responder, e o advogado falou que tinha repercussão geral, mas não explicou de que tipo. Então, esse é um caso fácil, que ele vai tomar ferro. Né? Ele não vai ter admitido, porque não só o vice-presidente do TJ, como também
né, João? O próprio, se chegar até o STF, mesmo que a gente vai ver que tem uma forma de forçar o STF a analisar a admissibilidade, quando chegar no STF, lembra que eu passei um vídeo para vocês, os tribunais têm inúmeras pessoas, né, treinadas em fazer a análise de admissibilidade, logo mais tarde vai ser um software que vai fazer, eles vão olhar e vão dizer, tá, que tipo de repercussão geral é? Ah, não colocou. Então coloquem sempre se é um, se é outro, se é mais de um. E aí eu citei exemplo para vocês. Eu citei exemplos até na aula passada. Né? Por exemplo, quando você fala em FGTS, né, uma discussão constitucional do FGTS, geralmente ela tem relevância do ponto de vista econômico, né, e social, até pela característica do FGTS. Então, você vai em uma discussão de correção do FGTS ou de não aplicação do FGTS para um determinado funcionário, para uma determinada, né, classe. Às vezes surgem questões assim, será que tem que recolher o FGTS? Ou vem uma reforma trabalhista que mexe no FGTS, aí vem, né, as pessoas costumam bater forte lá no STF, não, o FGTS é um direito constitucional do trabalhador. Aí você vai ser bem fácil de você comprovar qual é o tipo de repercussão geral. Tem, do ponto de vista econômico, imagina, você mexer, por exemplo, numa correção do FGTS, isso mexe na economia. A União vai ter que desembolsar horrores. Quando a gente fala nas teses, né, existem teses novas de correção do FGTS, para as pessoas pedirem essa correção. Não tem nada pacificado ainda, tá, pessoal? Não caiam nas notícias de Facebook, que vira e mexe, tem cliente que procura dizendo eu recebi aqui uma notícia de um advogado que postou que já está definido pelo STF a nova correção do FGTS e eu quero pedir. Diz ali que eu vou ganhar mais de 50 mil, né, dependendo do valor que eu tiver, mais de 50 mil. Isso é mentira, tá? Não tem nada ainda definido. Mas vamos supor que a gente tivesse, né, era uma questão que se fosse para o STF, teria relevância do ponto de vista econômico, porque essa correção mexeria na economia do país, a União teria que desembolsar valores, e social, que obviamente é, né, pelas características do FGTS. Outras tantas discussões, o cerceamento de defesa, que está na Constituição, né, seria a relevância do ponto de vista jurídico, né, porque o cerceamento de defesa sempre vai fundamentar dizendo, olha, se nesse meu caso, eles entenderem que o juiz não considerar uma prova é lícito, isso vai prejudicar milhares de ações, porque várias outras, ou milhões de ações, vão poder ser julgadas sem uma perícia, por exemplo, sem uma prova. Então, esse cerceamento de defesa, essa minha discussão sobre cerceamento, tem relevância, tem uma repercussão geral do ponto de vista jurídico. Então, tudo vai ser da tua habilidade de fundamentação. Tá? A questão de cassação de direito do candidato, né? Isso vai ter relevância do ponto de vista político. E assim vai. Tá? Isso vai ser uma habilidade, acho que sua, de saber argumentar sempre qual é o tipo de repercussão. Mas não esqueçam de fazer dessa forma. Tá? Então, vamos lá, seguindo. Então você faz um tópico, e eu vou mostrar a petição em seguida, por isso que eu perguntei da petição, porque a petição eu vou mostrar que eu fiz um capítulo sobre isso. Lembre-se que o recurso extraordinário, né, o nosso REXT, vai ter só efeito devolutivo. Se quiser efeito suspensivo, você vai ter que pedir, vai ter que pleitear. Tá? O trâmite é muito parecido com o do STJ, a diferença é que vai para o STF, né? Mas tem aquele trâmite inicial no tribunal ACO, né? ACO, você tem, por exemplo, né, você protocola aqui no TJSC, no recurso ordinário, chega na mão do vice-presidente, né? Eu falei que é o terceiro vice-presidente que analisa, ele vai intimar outra parte para contrarrazões, né? Resposta, 15 dias para isso. Ofereceu ou não a resposta, a gente sabe que não existe confissão ou revelia, né? Nada do tipo para quem não responder, mas é interessante sempre que eu responda qualquer recurso. Eu tenho que demonstrar um pouco de diligência como advogado. Aí o vice-presidente, no caso, o nosso terceiro vice-presidente, vai apreciar a admissibilidade. Geralmente nego, né? Então, se não for admitido, eu tenho ainda o agravo, que a gente vai ver hoje, que é o agravo para destrancar o recurso extraordinário. Tá? E vamos, né,
supor que a gente tenha a admissão, deu certo, a questão constitucional, né, a admissibilidade está muito bem feita, você tem repercussão geral. Eu até expliquei para você, se você não tiver dificuldade, né, ou não souber, não tiver entendido muito sobre o que é repercussão geral, entra lá no site do STF. Eu fiz isso aqui na aula passada. A gente entrou no site do STF, tem lá um link. Logo que você entra no site do STF, tem lá o link repercussão geral. É um tópico ali do próprio site do STF. Clica ali e vai brincando de encontrar. Ali tem buscar repercussão geral por temas. Então você pode digitar uma palavra ali, ou você pode pedir para ver todos. Né? Então eles têm enunciados já de repercussão geral. Isso facilita você ver, olha, quantos casos aqui já tiveram repercussão geral. Então, vamos supor que você preencheu tudo. Tem repercussão geral, tem pré-questionamento, tem tudo. E aí você vai lá, se admitiu, ele remete ao STF. Né? Também passei para vocês ali, né, que a gente tem no próprio fluxograma, que eu já postei lá para vocês, né, do STF, a composição. Não sei porque tinha pausado aqui o compartilhamento de tela. Está aqui, né? Então vai chegar no STF. Nós temos 2 turmas, né? Então são 11 ministros, como você sabe, né? 5 ministros em cada turma, né? E tem o presidente. O presidente sempre vai, e aí, claro, vai depender da matéria, mas geralmente a matéria civil, a nossa, que vai cair, né? A gente tem a primeira, vai cair na primeira turma ou na segunda turma, você vai ter um julgamento, né, da tua matéria. É claro que cai na mão do relator, antes disso ele vai fazer uma possibilidade, isso é muito comum lá em cima no STF, primeiro vai ter uma análise de admissibilidade, isso é feito monocraticamente, né, você faz de tudo para negar, mas vamos supor que dê certo e vai para o julgamento de mérito. Desculpa. Vamos pegar aqui o recurso extraordinário até a petição para ver se fica mais claro para a gente como fazer essa petição. Vamos supor que na OAB caia. Eu não cobrei, né, o recurso extraordinário de vocês naquele trabalho, mas para você identificar, por exemplo, na OAB. Se fosse na OAB, eles iam ter que falar para você que você já está na segunda instância, né, já teve um julgamento pela segunda instância, lembra que é assim, né, funciona no 102.13, ele fala, decididos em única ou última instância pelo TJ ou pelo TRF, eu já tenho que estar em segunda instância, e tem uma violação à Constituição. Nesse caso aqui, então, direcionei, como no caso do cliente que estava, né, com processo em Santa Catarina, né, eu botei aqui direcionado ao terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça, né, porque é ele que eu direciono o segundo CPC. Botei a qualificação completa, porque ele tinha mudado de endereço e tudo mais, né, e acrescentei o endereço eletrônico, que não tinha um processo mais antigo. Nos autos de uma apelação civil, então já estava em grau em segunda instância, né, contende com Beltrano e outros, também já, né, no caso já qualificados, aqui não também, porque ele qualifiquei. Aqui. Vem pelo advogado abaixo assinado, fundamento do artigo, olha aqui, ó, eu sublinhei, nas peças, obviamente, eu não faço esse, não sublinho, mas deixei em destaque para vocês que não pode faltar. Você apontar qual é a linha, né, e o inciso da Constituição, do 102. Então, o artigo 102.3, e mais fundamental que isso é a linha, sempre, né? Você vai pela linha A, que é a mais utilizada aqui nesse caso. Então, lá no nosso material, você tem, lembra que eu falei aqui, voltando à Constituição, contrariar dispositivo dessa Constituição. Não sei por que está pausando aqui o compartilhamento. Hoje não está nada bom esse computador aqui. Tá? Então, a linha A, contrariar dispositivo da Constituição. Então, é esse que eu mais usava. Eu fui aqui, eu fui dessa forma. Ixi, então peraí que eu vou interromper e voltar de novo. Achei que estava compartilhando.
Vamos voltar de novo. Deu? Agora tá dando? Sim? Ah, tá, obrigado. E sempre quando der algum tilt, eu tiver aí falando, de repente não tá mostrando para vocês, falem, porque senão vai prejudicar aqui o andamento. Vamos lá, então. Aqui no caso da peça, então, direcionei ao terceiro vice-presidente, coloquei os dados do cliente, porque eu tinha mudado, senão não precisava nem, né? Podia botar já que ele já estava qualificado, né? Porque é um processo que já está bem completo, já está, imagina, em segunda instância, indo para a terceira. Com fundamento do 102.3A da Constituição, então, coloquei que eu sei qual é a linha que eu vou ter que bater, que eu vou ter que provar que foi violada a Constituição, interpor o presente recurso extraordinário pelos motivos expostos na peça anexa. Uma vez cumpridas as formalidades, remeter aos autos ao STF, informando que é tempestivo, aí claro, você pode mencionar mais detalhes, aqui eu botei conforme certidão, né, que muitas vezes agora o EPROC, o ESAG, ele já tem uma certidãozinha que é legal, porque eles já mostram quando é que foi a publicação do acordo e quando é que encerra o meu prazo. Isso facilita muito para o advogado. No caso que eu posso fazer assim, colocar a certidão, né, ou mencionar que foi publicado no dia tal e protocolei, né, no dia tal, então, ou seja, dentro dos 15 dias. E foi recolhido, né, o preparo. Pede deferimento, local, data, advogado OAB. E aí depois vem as razões, né, que é a segunda parte da peça. Isso a gente já viu que acontece, né, em boa parte dos recursos, quando a gente tem que comunicar primeiro que vai recorrer, depois vem as razões. Então, esse é o modo mais correto. E a OAB também pede que seja assim, para mostrar que você sabe, dessa maneira. Agora começou a chover, coisa boa, né? Coisa boa, chuvinha para acabar com a estiagem. Então vamos lá, colhendo a turma, eminente ministro. Agora eu começo a contar o resumo. O caso aqui, né, aconteceu um distrato social, vocês vão ler depois também com calma, né, mas é basicamente um distrato de uma sociedade em que impuseram para o cliente uma cláusula de quarentena. Né? Tem detalhes aqui, né, vocês vão ler, que, claro, essa quarentena é pesada, né, o valor da multa do contrato era de 280, né, e o contrato era de 140 mil. Então, uma cláusula pesada, uma situação que fez com que, numa cidade pequena, né, ele ficasse impossibilitado de exercer aquela mesma atividade durante um bom período, né, e ele assinou esse contrato aqui sem orientação do advogado, nas pressas e tudo mais, e uma multa muito pesada, né, que para alguns casos é considerada ilegal da forma como foi feito. Uma discussão que foi travada, o tribunal acabou entendendo que poderia, que é aquele famoso pacta sunt servanda, que se você pactou é válido, azar o seu, mas o cliente, né, aqui diz, né, que ele não se conforma com essa situação, essa cláusula de quarentena imposta ao réu, né, que não poderia estabelecer naquele mesmo ramo de seguros por 20 meses, tá? No caso de descumprimento, sofreria pena convencional do dobro do valor do contrato. Né? Isso tudo ele não se conforma com a forma que foi feito, ele está discutindo. No caso, a gente entendeu que a terceira Câmara de Direito Civil, né, deu parcial provimento ao apelo, restringiu o excesso da multa, limitando o valor do contrato. Então, de 280, disse, não, só pode ser o valor do contrato, já deu uma diminuída. Né? E diz que o magistrado não está obrigado a enfrentar as questões suscitadas, porque teve, né, embargos declaratórios, e aí disseram que não estava obrigado a se manifestar sobre tudo que foi suscitado. Entendemos que, nesse caso, né, ao abordar as questões inerentes à nulidade do contrato, afirmou que o seu texto obedeceu à real intenção das partes, e que a cláusula que impedia a iniciativa empresarial do recorrente não era inconstitucional, desobedecendo o artigo 170, inciso 4. Então, aqui eu já falei que o recurso extraordinário foi interposto por negativa de vigência ao 170, inciso 4 da Constituição. Então, pronto, eu já delimitei, já botei bem claro para o STF e também primeiro para o vice-presidente o que eu vou bater, qual é a tecla que eu vou bater, qual é a violação à Constituição.
Eu já disse, ó, a única que eu entendo aqui, no caso, é o artigo 170, inciso 4 da Constituição. E é assim que tem que fazer, você já demonstra, para não ficar, tá subentendido, né? Não. Depois eu falo sobre isso. Então, cheguem e digam bem claro, é isso que eu quero. Ah, se fosse o artigo 5º, inciso tanto da Constituição, direito fundamental, é isso que você vai bater e vai fazer um tópico sobre ele. Primeiro, como todo recurso para Tribunal Superior, eu gosto de fazer tópicos sobre a admissibilidade. Primeiro, pré-questionamento explícito, ou se perguntar do pré-questionamento. E aqui eu tenho, né, até um trecho do acórdão que coloque, eu sublinhei aqui, que o próprio tribunal diz, dispõe o artigo 170, inciso 4 da Constituição. Então, ele tratou, né, ele se manifestou sobre o artigo e o inciso que eu queria. Eu já posso dizer que eu tenho pré-questionamento explícito e numérico. Então, aqui, ó, diante da referência acima, que inclui a transcrição integral do artigo 170, inciso 4, essa preenchida a existência do pré-questionamento. Ufa, esse eu já fiz. Aí vem o outro, né, que é a parte chata, que é a repercussão geral. Aqui, como eu não achei uma repercussão geral pronta, e a dica que eu falei para vocês é essa, você vai lá no STF e busca. De repente, o teu cliente já tem uma repercussão geral pronta para ele, né, já reconhecida. Aí isso fica muito mais fácil. Você vai lá e diz, olha, o enunciado tal de repercussão geral já reconheceu. Como eu falei também, expliquei para vocês, causas tributárias, previdenciárias, envolvendo o servidor público, quase sempre já tem, né? Você já tem prontinho. Então, você vai lá e utiliza elas. Ah, professor, no meu caso, não achei. Fui lá, fiz a busca por palavras-chave, igual a jurisprudência, você vai lá e busca. Né? Alimentos para semoventes, como eu falei na aula passada. Ah, não tem nenhuma repercussão geral sobre isso. Então, você vai ter que construir. Tá? Lembre-se que não é porque não tem lá reconhecida a repercussão geral que você não vai brigar pelo teu cliente. Claro, se você também não vai ter por um recurso extraordinário se você estiver convencido que não tem repercussão geral. Você pode chegar para o cliente e dizer, olha, cliente, eu já tive um caso uma vez de uma ex-aluna minha que queria que eu representasse ela, que ela disse, ah, professor, eu tenho uma discussão Eu fui lá na lanchonete da UFSC e comi um calzone que me fez mal. Entrei no juizado especial, perdi em primeira instância, perdi na segunda instância por falta de provas, né? E quero que o professor me ajude a construir um recurso extraordinário. Eu disse, não vai dar, né? Porque eu não tenho como mostrar uma repercussão geral no teu caso. Né? Você comeu, você não tem prova de que você passou mal por conta daquele calzone. Você passou mal à noite, comeu o calzone supostamente de manhã, no intervalo da aula, e você está dizendo que foi por conta do produto estragado daquela lanchonete, isso que é uma indenização, mas não tem prova. É uma prova complicada disso. Você pode ter comido no almoço, pode ter comido no lanche. Como é que vai fazer essa prova? Né? É bem complicado isso. Né? Eu lembro até que ela queria ajuda, queria que eu sustentasse uma turma de recursos para ela. Eu olhei para o processo e disse, olha, não tem. Né? E ela, enfim, depois ela passou até vergonha na turma de recursos, porque deram uma bronca dizendo que ela não tinha prova alguma. Levou testemunhas, né, mas as testemunhas só disseram que acudiram a ela, que ela falou que foi lá na lanchonete da UFSC, do CCJ lá. Então, não convenceu, né? Não há uma prova de que houve. E ela queria um recurso ordinário nesse caso. Então, eu cheguei para ela, esquece. Né? Ah, então procurar outro professor que me ajude. Ficou brava. Eu disse, olha, aqui eu não quero que você passe, já passou vergonha em 2 instâncias, né? Não é o cara aprenda com isso e veja que não tem repercussão geral. Embora, claro, ela queria justificar que se várias pessoas comerem comida estragada, não tiverem uma atenção do judiciário, isso causa um precedente grave. Não é a tua situação, não é assim por aí. Então, nesse caso aqui, eu tive que ter habilidade, você vai ter que ter, depende do teu cliente, de montar uma repercussão. E aqui eu falei, né, explico primeiro o que é a repercussão geral, né, não se cuida na espécie da questão com efeitos restritos às partes. Pelo contrário, ao derrogar o 170, inciso 4, o acórdão recorrido criou um precedente seríssimo, em que compromete a livre empresa e a livre concorrência constitucionalmente protegidos. Então, eu já botei uma decisão do próprio STF aqui, sobre a matéria.
Eu vejo aqui, ó, como se vê o contrato em discussão nesses autos transcende muito o simples litígio entre as partes, pois o acórdão condenou todos os empresários de Concórdia e região a buscar produtos securitários em uma única empresa, que impôs quarentena ao concorrente potencial, que permitiu o controle de preços, o lucro abusivo, unilateral, através do controle total do mercado, ou seja, o monopólio. Não serão necessárias mais digressões para compreender que a repercussão geral do presente case do tipo econômica, visto que o controle de mercado é expressamente vedado pela Constituição. Então, estou explicando aqui que eu entendo que no meu caso tem uma repercussão geral, mas pode ter um precedente para outros casos, né? E tem relevância, ou seja, repercussão geral do tipo de, né, do ponto de vista econômico, né? Porque a matéria é econômica. Então, é assim que você vai fundamentar. Eu falei ali, se for alimentos, né, você pode dizer que tem a questão social e jurídica. Então, sempre procura. Às vezes você até na STF, quando você tiver dificuldade, procura lá e você vai achar semelhantes. Pode não ser igual à repercussão geral, mas vai ter coisas semelhantes. Então, você vai ter que... A gente costuma dizer, né, dar uma... Entre aspas, você vai roubar a ideia. Nesse caso aqui, no meu caso, sei lá, do plano econômico. Aí vai ver, vai ter várias questões de discussão de plano econômico, lá dos planos econômicos mais antigos, já chegaram na STF, eles lá no, sobre o plano econômico eles disseram que tem relevância do ponto de vista econômico, né, e social, às vezes jurídico. Então você vai sempre construir isso, como eu falei também, expliquei, isso vai é uma habilidade do advogado. Na aula passada também estava revoltado com relação à repercussão geral, e sou revoltado com ela, porque muitas vezes ela é subjetiva, né? Vocês já viram isso. Ela tem muito de politicagem, tem muito de questão de, se pega o escritório que tem lobista, que vai lá falar com o ministro, o ministro pode simpatizar e dizer, tem repercussão geral. E às vezes, né, às vezes a gente tem um caso lá do fulaninho, que pessoa mais simples, que eu acho que tem repercussão geral, você fundamenta, faz tudo direitinho. Aí eles vão lá e dizem que não tem, né? E fala ali, inclusive, no CPC que é decisão irrecorrível. Né? Então, você não tem muitas para onde correr. Né? Então, isso é muito chato. Né? Isso é muito complicado, né? Que é essa barreira da repercussão geral, por isso que eu sou tão revoltado com ela. Porque eu entendo que se tem violação à Constituição, não deve ser... não devia ter essa imposição de ter repercussão na sociedade. Claro. Se o fulano que paga os seus impostos, né, teve uma violação da Constituição, protege ele. Não tem que explicar que tem que ter repercussão não só para ele, mas para tantas pessoas. Eu acho que é um absurdo. Mas tudo bem, você faz o tópico da repercussão geral, saiba que ele é um filtro um dos mais sacanas que tem, diferente do pré-questionamento, que é objetivo, diferente, né, da tempestividade, do cabimento, tudo que é objetivo, esse aqui é subjetivo. Aqui eu entro na parte da reforma, né, e explicação da violação ao artigo 170, você vai ler lá e vai ver que eu coloco por que violou esse artigo, esse inciso. Por fim, né, confio recorrente na parte dos pedidos finais, que a turma acolherá os argumentos de conhecer do recurso, né, preenchidos os requisitos, e dar provimentos de reformar o acórdão recorrido por violação a 170, inciso 4 da Constituição, julgando improcedente a ação e invertido os ônus sucumbentes. Então, pede deferimento. Esse aqui é um recurso extraordinário, né, interposto, bem, né, acho que simples, didático, você pode ler. E lembre-se que cada recurso tem o seu objetivo. Tá? No caso aqui é violação à Constituição, é isso que eu vou ter que demonstrar. E às vezes uma luta maior do que demonstrar a violação à Constituição é você preencher a admissibilidade. Então, a gente perde muito mais tempo falando da admissibilidade do que do mérito. Certo? Vamos continuar aqui, então. Se ficou uma dúvida da peça? Alguém tem alguma dúvida sobre recurso extraordinário, que a gente já finalizou? Vamos continuar. Aí depois eu falo no material de vocês quando for o recurso especial extraordinário contra uma mesma decisão. Aí lembre-se que são peças separadas, o prazo dentro dos mesmos 15 dias, tá? Então não é 15 dias para o recurso especial, 15 dias para o extraordinário, né? Com os sucessivos. Não, é comum. E esse é um problema às vezes para a gente, né? Quando você vê que a decisão acórdão violou ao mesmo tempo matéria
infraconstitucional, ou seja, legislação federal, putz, você tem que fazer um recurso especial. E Constituição também, né? Quando as matérias, às vezes, de direito de família, muitas vezes tem violação aos dois. É uma discussão, sei lá, sobre alimentos. Eu falei para vocês, acho que na aula passada, você tem um exemplo dos alimentos compensatórios, né? É uma matéria que você poderia levantar não só, vamos dizer que não foi dado os alimentos compensatórios, como matéria nova, né, mais recente no tribunal, nos tribunais, você poderia levantar uma violação à legislação federal, e aí partir para o STJ, e também para o STF, que os alimentos têm previsão na Constituição. Então vai lá. Se você tiver que interpor, né, uma mesma decisão, 2 recursos, mesmo que são peças separadas, né, e em momentos você vai protocolar, de repente em momentos diferentes, mas é no prazo comum de 15 dias. Publicou o acordo, 15 dias para fazer um, fazer outro. Geralmente a gente divide, né? Um advogado faz um, outro advogado faz outro. Vai ter uma análise de admissibilidade, como a gente viu, né? Geralmente no mesmo despacho, né? Ao mesmo tempo, geralmente o vice-presidente do Tribunal de Justiça, o TRF, ele vai analisar ao mesmo tempo a admissibilidade do RESP e do extraordinário. Tá? No caso de não admissão, a gente vai ver em seguida que é o agravo em recurso especial. Né? Vai ter um agravo em recurso especial, se for um recurso especial negado, e vai ter um agravo em recurso extraordinário, se for um extraordinário negado. A gente vai ver como é que faz esse recurso. É um recurso que a gente chama para destrancar os recursos dos tribunais superiores. E, obviamente, né, se tem o caso dos dois, vamos supor que você depôs o recurso especial e extraordinário. Mas você foi premiado e os dois foram admitidos pelo Tribunal de Justiça. O terceiro vice-presidente olhou o teu caso e disse, nossa, aqui a violação é gravíssima, tanto a matéria, né, legislação federal como a Constituição. Ele falou, admito ambos os recursos. Olha que maravilha. Aqui é caso de abrir, com certeza, né, um bom vinho e brindar, porque você tem uma grande vitória. Não só um, como admitir os dois. Nesse caso, julga primeiro sempre o recurso especial e depois o extraordinário. Tá no CPC, mas é uma questão lógica, né? Claro, primeiro você vai para o STJ, analisar a matéria, né, legislação federal, depois, pela nossa pirâmide, né, normativa, que vocês já estudaram, pela nossa pirâmide de Kelsen e tudo mais, você vai estudar. Por último, vai para o STF. O STF é a última instância. Então, a gente vai primeiro no especial e depois no extraordinário. Quando é que isso é alterado, professor? Quando é que eu posso alterar? Aqui está no 1031, explicando. Na hipótese de interposição conjunta de extraordinário e especial, os autos serão remetidos ao STJ. Até porque isso é lógico, né? Se você tiver uma violação, né? Primeiro, por que vai para o STJ? Até porque o STJ também pode cometer uma violação à Constituição, e aí você depois já sobe tanto para o teu extraordinário, né, para o STF, né, como também pode levantar um novo extraordinário para uma nova violação à Constituição. Então, uma nova ilegalidade, de repente, que houve no STJ. Então, por isso que sempre passa primeiro pelo STJ, depois para o STF. Então, que teria a hierarquia dos tribunais. O STF é a última fronteira. E aí, então, ele está falando aqui primeiro ao STJ. Concluído o julgamento do especial, os autos serão remetidos, então primeiro vai para o STJ, o processo todinho para o STJ, né? O recurso extraordinário vai ficar ali dormindo, né, paradinho, derretido. Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao STF, para decisão extraordinária, se este não estiver prejudicado. Então, de repente, até se você ganhar no STJ, você não vai nem querer prosseguir com o STF, depende do extraordinário. Pode ser ele reste prejudicado. Ou se não tiver prejudicado, eu tomei ferro até no especial, eles vão remeter para o STF para julgamento dele. Parágrafo 2º, é uma situação diferente. Se o relator do recurso especial, do RESP, considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao STF. O parágrafo 2º é a hipótese que ele inverte
Ele diz, ó, primeiro tem que julgar o extraordinário e depois vai julgar o especial. Sobre como é que isso ocorre, quem quiser anotar ali um exemplo, tá? Um exemplo disso é a discussão, eu vou até botar aqui no material para vocês, depois eu posso copiar no chat. Quando é que ele vai, né, o relator no STJ vai dizer, né, sei lá, a ministra Nancy Andrighi, olha o teu processo diz, nossa, tem especial e extraordinário. Só que eu acho que o extraordinário tem que vir antes, tem que julgar antes. Um exemplo disso, tá? Um exemplo desse parágrafo 2º. Discussão sobre competência absoluta. Uma discussão sobre uma competência absoluta. Vou botar aqui para vocês no chat. Um exemplo, se quiser copiar aí no parágrafo 2º, ou anotar lá no teu CPC. Como assim, professor? Lembra que a competência absoluta é em relação à matéria, né? Vamos pegar um caso específico seu qualquer, que você tenha, você analisou, você está discutindo lá, você primeiro disse o seguinte, olha, eu entendo que essa matéria aqui era da competência da Justiça do Trabalho, não tinha que estar aqui. Né? E logo que surgiu a emenda constitucional 45, foi muito batido isso. Ah, acidente do trabalho, é ou não é? Vamos dizer que a tua matéria você entenda que era competência da Justiça, né, do Trabalho. E aí você levantou a matéria infraconstitucional no recurso especial, indo para o STF dizendo, olha, a questão da discussão de competência está na Constituição, né, em relação à matéria. Por isso que eu falei da emenda constitucional 45. Depende da tua situação, está na Constituição, dizendo que aqueles casos são da Justiça do Trabalho. Mas na minha situação, passou batido. O juiz de primeiro grau julgou na estadual, segunda instância disse, não, isso aqui você levantou, mas a gente entende que é da Justiça Estadual. Esse caso, se chegar no STJ, eles vão olhar e vão dizer, não, peraí, primeiro tem que ir para o STF. Por quê? Porque nada adianta julgar no STJ se depois o STF vai dizer que é a Justiça do Trabalho que deveria julgar. Então, primeiro ele tem que, essa matéria é prejudicial, tá aqui, ó, considerado prejudicial ao recurso extraordinário, ou seja, tem que julgar antes. Porque se o STF disser que é Justiça do Trabalho, né, não é nem para o STJ essa matéria, né, ela vai para o TST, que é o Tribunal Superior Trabalhista. Então, provavelmente o STJ, nesses casos de competência absoluta, né, da competência em relação à matéria, ele vai mandar primeiro para o STF, o STF finaliza. Não, realmente da Justiça Estadual. Ah, então tá, agora volta, e aí vamos julgar né, já superamos a questão da competência, agora vamos para o STJ analisar a matéria. Então, só para você ter uma ideia, né, de como é que funciona essa alteração da regra. A regra é STJ para o STF, mas pode ser alterado. Fechou? Aqui, vamos falar do recurso especial extraordinário repetitivos. Eu vou dar uma pausa ali pela 9h30, nós vamos ver o repetitivo, especial extraordinário repetitivo. Como é que funciona, né, nesses casos aqui de especial? Por que eu chamo alguns recursos especiais extraordinários de repetitivo? Lembra que eu já falei para vocês, e várias vezes eu mencionei isso, de que o CPC atual ele tem a tônica dos precedentes, né, a importância dos precedentes. Falei para vocês que é uma aproximação, né, do direito americano, do direito, né, inglês, né, da common law, naqueles casos em que pela dinâmica, né, até para eles não serem tão focados no código como a gente, mas o próprio legislador brasileiro viu que dá certo. Né, o nosso direito é muito dinâmico. Então, como é que a gente vai fazer para desafogar? A gente não tem como ter legislação toda hora alterar o CPC. Né? E também a gente sabe que tribunal cada um entende de um jeito. O que eles fizeram? Vamos criar os precedentes, uma força maior dos precedentes. Então a gente vai ver aí que tem os chamados recursos repetitivos, né, que a gente vai ver hoje o conceito dele. A gente vai ver que tem as súmulas, também dá uma importância grande para as súmulas, né? Assunção de competência, que é algo que a gente vai ver mais para frente. Tudo isso eles chamam de precedentes. Os
precedentes que têm uma força maior no CPC, né? Aqueles casos em que julga uma vez só e aí eu pulverizo, julgo vários outros milhões, milhares de processos no Brasil todo, né? Por conta desse tipo de situação, né? Desse tipo de precedentes. Não é um precedente qualquer, não é um precedente da primeira Câmara Civil do TJ, ali, que foi um caso. Não, né? É algo que geralmente dá até a forma do julgamento, ele dá uma importância maior, ele trata de um modo diferenciado, ele facilita a manifestação de entidades, do amicus curiae, ele tem um formalismo maior, uma pompa maior, e ele diz, olha, nesse caso aqui eu vou considerar como um precedente, muitas vezes nacional, que é o caso do especial e do extraordinário. E aí, aquele mesmo precedente, ele julga uma vez só esses casos, e ele decide o resto no país todo. Por isso que eu falei, né, é a aproximação do direito americano, que é baseado muitas vezes no julgamento, né, de um caso só, ele segue para esse precedente, esse leading case, ele serve para o país todo. Isso dinamiza e facilita, né, como eu falei, a gente diminuir o número de demandas. Na nossa cultura ainda não é essa, o CPC já tem um bom tempo de tramitação, só que a gente ainda não teve essa cultura, não está ainda muito, cada vez está melhor. Mas vai chegar uma hora, provavelmente daqui a uns 5 anos, vocês vão lembrar de mim, que vocês vão dizer, olha, né, que você vai poder chegar para o teu cliente e dizer, esse teu caso aqui, meu amigo, não adianta eu ajuizar. Mas por que, doutor? Eu tenho aqui direito, eu acho que violou a Constituição, violou o Código Civil. Olha, eu tenho um caso já seu, igualzinho ao seu que eu pesquisei aqui, que foi julgado em repetitivo. É um especial repetitivo no STJ. Está aqui o número dele. Você vai dar uma olhadinha, vou lhe explicar aqui. Caso idêntico ao seu, ele está dizendo que não tem direito. Então, isso significa que se eu entrar nessa dividida, o juiz já vai poder julgar liminarmente improcedente, vai te condenar em honorários. Aí o senhor vai querer recorrer, mais honorários. Para que a gente vai perder tempo? Né? Ou também vai servir para, de repente, fazer um acordo. Você pode chegar para outra parte e dizer, olha, no meu caso já tem um repetitivo, um precedente sério, um precedente maior, um grau maior de importância. Você vai querer brigar? Estou te interpelando, te notificando, para te explicar que o meu caso tem lá um repetitivo já reconhecido. Aí o caso depende muitas vezes para o cara, não, vamos fazer um acordo então, porque eu não quero também ser condenado a honorários, né? Essa briga vai ser feia e vai ser cara. Então, isso é o precedente. Tá? Dentre eles, então, o especial extraordinário repetitivo. Olha aqui. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, tá? Então, a primeira coisa que você vai atentar aí, vai sublinhar no teu CPC. Multiplicidade de recursos especiais. Fundamento e idêntica questão de direito. Haverá afetação para julgamentos de acordo com as disposições dessa subseção, observado o regimento interno de cada tribunal. Então, o que eu tenho para o meu caso, para a minha situação ser considerada, entrar na modalidade de especial ou extraordinário repetitivo? Então, vai ter que chegar ao STJ ou o STF nesses recursos, né, que se repetem, que se multiplicam, uma mesma, né, questão de direito, eles vão afetar. O que é afetar? É parar tudo, né? Pode ser o teu caso que criou que você suscitou isso, inclusive, no teu recurso, foi pesquisando, dizendo, pô, isso aqui está bombando lá no STJ, ou isso aqui está bombando no STF. Aí você vai lá e suscita, né? Você diz, olha, eu acho que é caso de especial repetitivo ou extraordinário repetitivo, na matéria, claro. Né? E aí você vai ter que saber justificar, né? Muitas vezes que não é nem o advogado que levanta isso, os próprios ministros, ou muitas vezes até, a gente vai ver agora na sequência, os tribunais. Tá? Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele é muito bom, né? Pelo menos ele tem sido bem precursor nisso, em já pensar lá na frente. Eles veem que uma matéria está bombando no tribunal, geralmente é o terceiro vice-presidente, aquele que recebe a chuva de especial, uma chuva de extraordinário, é ele que vai
acender aquela luz para ele e vai dizer, peraí, essa matéria aqui de especial, tá bombando aqui, não para mais de chegar, né, essa matéria. Então ele vai ver, opa, multiplicidade. Tá? Não tem um número fechado, não existe um número específico, não tem nada objetivo em relação a isso. Vai ser uma questão subjetiva, tá? Mas óbvio que se tiver 100, por exemplo, na relação das matérias, vamos dizer que não é a multiplicidade. Geralmente levanta, acende essa luz para eles e para os próprios tribunais superiores quando você tem, né, acima de 1.000, 5.000 recursos, pelo menos. Eles têm que pensar, e cada vez mais eles têm aumentado esse número, por conta do que vai causar de benefício. Nossa, é o melhor dos mundos. Eu julgo uma vez só, então se for especial, o STJ vai julgar uma vez só, e essa mesma matéria que de julgar, que é idêntica à questão de direito, que eu sublinhei aqui, né, ele vai julgar uma vez só e isso vai poder ser aplicado no Brasil todo. Né? Vai ser caso para julgar, o juiz de primeira instância já julgar rapidamente, o tribunal também, lembra, julgar monocraticamente, então ele cria como se fosse uma súmula. Né? Vai ser chamado de enunciado de recurso repetitivo. Então aquela matéria vai ser julgado. Olha a economia que isso traz para o judiciário, né? E para o próprio jurisdicionado. Imagina, por que você vai ficar batendo nessa tecla anos e anos se você vai chegar no STJ e ele já decidiu? Isso acontecia muito, já está pacificado no STJ. Então o que o STJ sabiamente faz? Ou pode ser o STF? Julga em repetitivo, considera como um repetitivo, né? Julga uma vez só, e essa afetação que ele fala seria afetar a matéria. A gente vai ver que suspende no país todo, todos os recursos iguais, ou os processos iguais, e julga de uma vez só. Tá? Isso a gente vai ver agora até no trâmite, como é que acontece, mas para você ver, o que eu tenho, professor, para entrar nisso? De repente eu vou entrar para a história. Né? Lembra que eu falei até para vocês assistirem o filme da Ellen Brockovich? A Ellen Brockovich explica muito bem como é que são esses repetitivos nos Estados Unidos. É um caso que você julga uma vez só, e por isso que eu falei que a nossa cultura vai mudar. A gente vai cada vez mais ter os repetitivos. Isso faz com que essas matérias que pipocam direto no judiciário, elas sejam analisadas uma única vez, e isso vai fazer com que, né, milhares, milhões de processos no país todo sejam julgados de acordo com aquele precedente. Tá? Alguém abriu o microfone e quer falar? Eu não sei se foi por isso ou foi sem querer que abriu o microfone. Não? Então vamos lá. Né? O que vai fazer com que selecione isso? Nós vamos ver aqui na sequência do CPC. Multiplicidade, primeiro, de recursos, e quem vai estabelecer isso, claro, que vão ser os tribunais superiores, porque pode ser que você diga, eu acho que já não tem multiplicidade com 1.000 recursos. Pode ser que eu diga, não é caso ainda. E depois, né, a questão tem que ser idêntica de direito. Vou pegar um caso para vocês quiserem lembrar aí ou anotarem. Tem vários, tá? Se você for também no site do STJ ou do STF, você pode colocar lá para pesquisar os repetitivos. Tá? Pode fazer esse exercício aí na tua casa. Entra no site do STJ e você vai ver lá que tem jurisprudência e tem recursos repetitivos. Ali você pode também brincar. Vou olhar aqui. Tem uma lista, um rol de repetitivos. Tem centenas de repetitivos já. Por quê? Porque eles estão entendendo, cada vez mais tem que ser assim. Né? Olha a economia que isso vai causar para o STJ. Né? Você vai julgar uma vez só, dá um trabalhinho, tá tudo bem, é um julgamento demorado, mas que isso causa uma economia enorme. Um caso que eu quero que vocês lembrem aí, não sei se vocês recordam, que eu sempre cito em sala de aula, né? Eu sou até chato com esse exemplo, né? Que eu falo lá, às vezes, para os alunos entenderem no início e tudo mais, é sobre o Serasa, né? O Concentric Scoring do Serasa, não sei se vocês ouviram falar, acho que uma boa parte já ouviu falar. Se não ouviu falar, pode pesquisar.
Foi uma tese que há uns 5 anos, mais ou menos, eu acredito, acho que mais ou menos isso. Os advogados se tocaram que o Serasa tinha um score, né? Como se fosse um velocímetro ali, um ranking, que dizia quem era bom pagador e quem era mau pagador. Eu falo que é um velocímetro porque estava ali no vermelho para o verde. E aí ele pegava e apontava qual é que era cada uma das pessoas. Por que isso que eles criaram? Claro, o Serasa vende esse produto. Né? E às vezes chegava para as financeiras, bancos, empresas, e diziam, se quer vender alguma coisa a prazo, um crediário, antes qual é que era no início? Era só a negativação. Daí, por exemplo, não está negativado, vou vender para ele. Pô, só que o cara é daqueles que ele é negativado, depois ele espera uma promoção, uma repactuação, o banco, a empresa ficar desesperada, está devendo 20 mil, ele pagou 5, pagou 2 mil. E aí depois começa a dever de novo. Então é um cara que é complicado para dar crédito para ele. E aí o Serasa esperto quanto a isso disse, não vou mais, não é só o negativar ou não. Eu vou criar um ranking. E aí essas pessoas tinham um ranking. Só que daí os advogados começaram a perceber, poxa, mas o meu cliente não está negativado e está sendo negado o crédito dele. O que é isso? Aí ele foi ver, tal do conceito scoring, lá, o score, né, do ranking lá do Serasa. Poxa, peraí, isso aí está expondo o meu cliente a um dano moral, porque ele está sendo muitas vezes negado aí da situação, ou a imagem dele está sendo prejudicada porque o Serasa criou um ranking. Ele está pegando toda a vida dele, né, esse passado dele, e está botando ali nos conceitos de score, botando ele como amarelo, vermelho, e nem está negativado. Então criou-se essa tese, de repente algum de vocês até chegou a entrar com esse processo, e no começo muita gente ganhou. Então parecia a galinha dos ovos de ouro, né? Os advogados todos entrando com esse processo para ganhar dano moral. E muitos ganharam, entravam no juizado especial, que é gratuito, né, em primeira instância, e entrava ali, pequenas causas, já tem algumas decisões da turma de recursos, que é a segunda instância, os magistrados estão dando, e isso choveu de processo no país todo. Tá? Virou, como eu falei, a galinha dos ovos de ouro, os advogados, né, cobrando ali R$ 100 por interpretação, ou não cobrando nada, só cobrando 25%, 30% do êxito. E aí eu tinha alunos até que me assustei na época, alunos que mencionavam, professor, lá no meu escritório que eu faço estágio, só hoje entrou com 200 processos, eu estou acabado aqui. Tive que fazer protocolo, 200 num dia só. Sim, tem dia que é 400. Então, assim, virou uma indústria, né, virou uma enxurrada de processos. Eu pensei comigo mesmo, né, não entrei com esse processo, até os parentes, né, começavam a incomodar, dizendo, tá todo mundo entrando, tu não tá fazendo, né? Nem para ajudar a família. Eu falei, olha, eu acho que esse caso aí não vai dar certo. Né? Isso vai chegar até os tribunais superiores e eu imagino que ou eles vão quebrar o Serasa, porque o Serasa está tendo que indenizar todo mundo, né? O que eu acho que não vai acontecer. Né? Eu acho que é melhor esperar mais um pouco, se não tem prescrição, não é para agora. Espera isso amadurecer, a gente só tinha primeiro grau e segundo grau, espera o Tribunal Superior se manifestar. Porque a gente tinha juízes dando, juízes não dando. Só, você vai entrar nessa situação, pode ser condenado, né, se não tiver gratuidade. Mas é juizado especial. Mas o juizado especial na segunda instância ele não é gratuito. Né? Ele tem que pagar se você não tem gratuidade. Você vai ter que pagar, de repente, honorários para o Serasa depois. Por que não esperar amadurecer? Eu sempre sou cauteloso quanto a isso. Quando eu vejo que essas teses são mirabolantes. E eis que surge o STJ e diz, espera aí, os tribunais reclamando, meu Deus, aqui não para mais, todo dia 5 mil processos, né? Somando no país mais de 1 milhão de processos, né? São 5 milhões de processos no país todo, do consent score pedindo dano moral, não aguentamos mais. O que eles foram inteligentes? A STJ parou tudo, então, quando ele fala que afetou, haverá afetação para julgamentos, isso significa afetar suspender no país todo. Então veio uma ordem dizendo para tudo, né? Quase um João Kleber, para, né? Para tudo, vai lá, suspende no país todo, julga uma vez só, vamos julgar então, uma vez só esse caso, vamos debater longamente, mas nós que somos a última palavra nessa matéria, o STJ, vamos dizer se isso viola ou não o Código Civil, né? Se tem dano moral ou não. Se viola o Código Civil, que é o que as pessoas estavam levantando, ou o CDC também, né? Que é tudo legislação federal, vamos dizer se tem ou não tem dano moral.
foi a melhor coisa que fizeram. O STJ julgou uma vez só e milhões de processos do país todo foram fulminados. Né? Não que eu diga, né, não queria mal para essas pessoas que entraram com o processo, que muita gente ainda me diz, eu acho que tem dano moral. É uma discussão, né, que pode ser discutida, né, essa melhor discussão para fazer em bar, né? Tomando um chopp e tal, você fica longamente debatendo sobre isso. Se bem que quando eu estou, sempre falo, quando eu estou num bar com os amigos, eu não gosto de ficar debatendo direito. Eu já falo o dia inteiro sobre direito, dou aula disso. Chegar lá, tem colega, né? A pior coisa que tem é tomar cerveja com um colega que é fanático sobre isso. Tem mais que debater tese jurídica. O que você acha do caso do Gastãozinho? O que você acha disso? Não, eu vim aqui só para beber e jogar conversa fora. Então, mas nesse caso, vamos dizer que a gente fosse debater, tem dano moral? Não tem? Cada um tem sua opinião. Mas o STJ disse que não tem dano moral. Ele julgou em repetitivo, né, na modalidade de julgamento repetitivo, que a gente chama. Entenderam? Então, esse é um exemplo clássico, anota ali depois para dar uma olhada, uma pesquisada. Serasa, né? Score do Serasa, você pode pesquisar assim, né? Score do Serasa, ou da Serasa, né? Serasa, acho estranho isso. Da Serasa, repetitivo. Você vai procurar no Google e vai achar esse julgamento, essa discussão do STJ. Se quiser adentrar lá, ver como é que foi o julgamento, você vai aprender mais como é que funciona. Mas vários outros casos estão no repetitivo. Tá? Vários outros casos, planos econômicos, né? Planos econômicos do Collor 1, Collor 2, Bresser, não sei, vários casos estão suspensos no país todo, esperando, né, que se repetem, idêntica questão de direito, que se repetem, estão na modalidade repetitiva, estão aguardando, estão suspensos, aguardando o julgamento. Quando julgar o repetitivo, ele vai saber como todo mundo tem que julgar. Tá? Então, é como se fosse a mesma ideia da súmula vinculante, até no material eu coloquei aqui, é a mesma ideia que o legislador, na época do CPC, pensou. Disse, olha, que legal, a gente pode fazer a mesma história do vinculante. É claro que o vinculante é ainda mais forte, tá? O vinculante, ele causa, os alunos se perguntam, ele causa até punição para o magistrado que não respeitar, tá? A súmula vinculante. No caso do repetitivo, tem um juiz que desrespeita. No conceito score, eu tive um caso de um amigo meu que veio falar, pô, eu entrei com aquela do conceito score, aí eu desisti, porque já teve caso, já teve decisão do STJ e repetiu, vou perder. Né? Ganhei primeiro grau, agora está na hora de recorrer. Aí a juíza foi lá e achou que era. Minto, desculpa, falei errado. O dele estava para julgar. Está suspenso, saiu a decisão do STJ. Ele imaginou, agora a juíza, no juizado especial, vai dar grande causa para o Serasa, perder, muito bem, é gratuito. O que a juíza fez? Julgou contra o repetitivo. Porque ela não tem punição. Ela tem que respeitar, ela não tem uma punição como tem na súmula vinculante. Então, ela pegou, simplesmente disse, eu não sou obrigada, né, hashtag não sou obrigada, e falou que mesmo que depois saiba que os tribunais vão julgar monocraticamente, vão julgar não concordava com isso. E com os princípios dela, os entendimentos, ele julgar contra. Aí ele ficou desesperado, porque ele disse, meu Deus, agora o Senado vai recorrer, né, no turno de recursos, e pode gerar uma sucumbência. Então, para desespero dele aconteceu, tá? Mas vários casos são repetitivos, não é vinculante, mas os magistrados, obviamente, que tendem a respeitar. Eles são mal vistos se eles não respeitam o repetitivo. Até porque o CPC toda hora fala que pode julgar liminarmente, que pode julgar rapidamente com base nos repetitivos. Okay? Então, dá uma olhadinha no Serasa, vários outros que tem. Se quiser brincar lá no site da STJ, ele fala os repetitivos que estão em trâmite, ou seja, que ainda não foram julgados. Você vai ficar lembrando dessas discussões. Que casos que podem entrar no repetitivo, professor? Vários casos, né, que se repetem podem cair em repetitivo. Como eu já falei para vocês, a própria discussão, né, de tratar alimentos, visitas e tal de animais de estimação. Isso pode chegar uma hora que, como uma questão de direito, né, pode sim entrar num julgamento de repetitivo. Basta que você se encaixe no 1036. Multiplicidade.
idêntica à questão de direito. Certo? Vou abrir aqui o CPC para a gente dar a sequência. Logo em seguida a gente faz o nosso intervalo. Nossa, isso aqui que está acontecendo hoje que o meu PC hoje não está ajudando. Tem que fazer uma limpeza nele aqui. Pegar aqui os casos repetitivos. Vamos lá. Veja que tem um tópico. A gente está falando do recurso extraordinário e especial. Tá? Se der algum problema no compartilhamento da tela aí, me avisa, tá? Seguindo aqui, depois de falar do recurso especial, olha aqui, ó, tem a subseção 2, do julgamento dos recursos extraordinários e especial repetitivos. O 1036 que nós falamos agora, né? Olha aqui, ó, o presidente ou vice-presidente de Tribunal de Justiça ou do TRF selecionará 2 ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao STF ou STJ para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. Então veja que isso, nós vamos falar até nas próximas aulas, que isso primeiro ele fala do STJ e STF, julgar em repetitivo. Tá? Mas a gente vai ver que muito legal que criaram o tal do incidente de demandas repetitivas. Para que isso? Porque o especial e o extraordinário são só para o STJ e STF. Né? Ele julga uma vez, claro, abrange o país todo, né? Porque tem abrangência no país. Mas agora também criaram os repetitivos com o novo CPC para a segunda instância. Então a gente vai ver que também no nosso Tribunal de Justiça, se você quiser brincar hoje à tarde, tiver um tempinho, também dá uma fuçada lá no TJ, a gente vai ver isso mais para frente. O nosso TJSC também usa o repetitivo. Obviamente que não é especial, é extraordinário, mas ele tem o tal chamado incidente de demandas repetitivas. Porque o nosso TJ ele pensou também na seguinte situação. Eu posso julgar uma vez só e todos os casos no Estado, claro que o TJ tem abrangência só no Estado, eu vou poder fulminar no Estado todo. Então, às vezes ele não quer, às vezes até ele suscita, como diz o parágrafo primeiro, ele alerta o STJ e o STF sobre uma matéria, pode ser que eles digam, não é caso de repetitivo, ou estejam se embaçando com relação a isso. O próprio nosso TJ pode chegar e dizer, peraí, já que isso também está se repetindo aqui, eu vou usar o incidente de demandas repetitivas. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pela frente. Tá? No nosso caso aqui, que interessante, né? O próprio presidente ou vice-presidente dos tribunais, eles podem pegar, vendo, e é eles que vão sentir essa enxurrada de processos. Né? Muitas vezes eles pesquisam nos outros tribunais e vão ver, poxa, São Paulo, isso aqui está bombando. Né? Santa Catarina também a gente não aguenta mais. Então eles vão remeter, como fala aqui, eles vão selecionar 2 ou mais recursos, né? E vão encaminhar, pode encaminhar para o STJ, para o STF, dizendo, olha, nós entendemos que é caso de repetitivo. Tá? Como a gente falou aqui. O relator, a escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça do TRF não vinculará o relator do Tribunal Superior. Poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Então, claro, quem vai decidir vai cair na mão de um relator, de um ministro no Tribunal Superior, e ele que vai dizer, será que o vice-presidente do TJSC tem razão? Será que eu vou admitir isso como repetitivo? Parágrafo 5º. O relator em Tribunal Superior também poderá selecionar 2 ou mais recursos representativos para julgamento da questão de direito, independentemente da iniciativa do presidente ou vice-presidente do Tribunal de Origem. Ou seja, é o relator que coordena se vai admitir ou não. Somente pode ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença dos pressupostos do 1036, ou seja, multiplicidade, idêntica à questão de direito, proferirá a decisão de afetação. Então, veja, ele vai ter que ter uma análise de admissibilidade, se ele vai achar que é repetitivo ou não. Pode ser que ele diga, olha, TJSC, isso é uma coisa muito pontual do teu tribunal, é uma questão muito regional, e não julgar em repetitivo. Tá? A prática tem sido isso. Ele só vai considerar repetitivo quando tem no país todo. Uma coisa que se repete no país todo. Se for regional, ele vai dizer, eu sugiro você fazer um repetitivo aí no teu tribunal. Tá? Só para vocês. É uma coisa muito pontual de vocês.
certo? Se não, está bombando o país todo, e geralmente o é, né? Quando chega nesse ponto, o próprio, hoje em dia, com a informatização da justiça, você bota ali e vai dizer, nossa, né? Jus Brasil, ali tem aquela pesquisa do Jus Brasil, apareceu aqui 2.000 processos no Mato Grosso, 2.000 processos em São Paulo, 5.000 no Rio Grande do Sul. Opa, é caso de afetação. E o 1037 diz, né, decisão de afetação, na qual identificará com precisão a questão a ser submetida, ou seja, ele vai dizer qual é a exata questão de direito. Por exemplo, lá no consent scoring, né? Se a existência, a simples existência do score, do Serasa, causa dano moral. Eu não estava nem falando de negativa de crédito, estava falando de simples fato de existir um ranking do Serasa para bom e mau pagador, se isso é caso de dano moral. Essa é a questão que ele vai submeter a julgamento. Tá? Determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versarem sobre a questão e tramitem no território nacional. Veja que interessante, né? Em vez de deixar ir julgando, porque daí cada juiz vai julgar de um jeito, ele manda suspender, inciso 2 do 1037, manda suspender no país todo. Como quem diz, para tudo, espera, né, que eu vou julgar. Então tem gente que estava entrando com o processo de dano moral do Serasa, e aí o juiz tão logo recebeu, a inicial já suspendeu, porque veio a ordem, né? E essa determinação de suspensão, ela é comunicada a todos os tribunais do país, tá? Então, se for matéria federal, para os TRFs, e o TRF comunica ao juiz de primeiro grau, né? Isso é dado muita publicidade, tá? Todos os magistrados, o CNJ, muitas vezes utilizam para espalhar isso, mas o próprio tribunal ele envia, né, o STJ, por exemplo, envia, dizendo, eu achei que tem caso de repetitivo. Determinei a suspensão, então ele comunica o TJ, e o TJ, por sua vez, comunicará a todos os juízes, dizendo, peraí, para não só dentro do TJ, como para também nos primeiro grau de jurisdição. E aí vai vir uma decisão do juiz dizendo, tendo em vista a decisão do ministro fulano, que determinou a suspensão conforme 1037, inciso 2, suspenda o presente processo até o julgamento. Então vai suspender. Pessoal, mas se tiver mais de uma matéria, né, aí até em cima que eu pulei, mas diz, né, que o interessado pode requerer ao presidente e ao vice-presidente que exclua da decisão de sobrestamento e não admita o recurso especial extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente. Tal. Não, aqui mais para baixo. Mais para baixo a gente vai ver que ele pode pegar, onde é que diz aqui? Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada, a parte poderá requerer prosseguimento do seu processo. Então, ou seja, pode acontecer de suspender o teu processo e você vai lá brigar dizendo, peraí, excelência, não é o caso do meu. O meu não é o do dano moral do Serasa ali pelo ranking. O meu é inscrição indevida. Acho que o senhor se enganou. Aí você pede para o seu tocar ficha. O seu não foi afetado. Tá? Ou algumas vezes os clientes perguntavam, né? Tem duas matérias. Uma foi suspensa. Você pode pedir o prosseguimento da outra. Né? Lembra? É questão de um julgamento parcial de mérito. Você vai dizer, olha, tudo bem. O caso do Serasa ali do ranking é um dos pedidos. Mas o outro é porque eu também tive uma negativação irregular e quero que indenize. Tá. Então isso aqui não está na afetação. Então os próprios tribunais tendem, né, a dizer, que vai afetar é só, que vai suspender. Afetar significa suspender. No país todo a tramitação até o julgamento do repetido. Essa afetação é só daquela matéria de direito. Você pode pedir para prosseguir o resto. Vamos supor que tenha uma questão de direito de família, um divórcio, que seja afetado, né, uma matéria lá, sei lá, sobre a divisão dos aquestos. Você pode dizer, tudo bem, essa divisão dos bens fica afetada. Mas a questão do nome de solteiro, alimentos, tudo mais que está no divórcio, ele vai dizer, não, tudo bem, isso aí segue. Então só vai suspender aquela matéria, né, aquele capítulo da tua petição, da tua ação, que foi afetado. O resto pode prosseguir. Tá? Então lembra que a suspensão no processo de todo o país poderá requisitar aos presidente e vice-presidente dos tribunais a remessa de um recurso representativo. Então, ele pode dizer, olha, cada um pode mandar um ou mais, né, julgamentos aí de vocês. Como é que vocês têm
como é que as pessoas estão peticionando, quais são os requerimentos. A ideia é pegar várias, né, discussões em todo o país, vários pontos de vista para poder dizer se está certo ou não. São chamados representativos de controvérsia. Tá? Então, essa que é a situação. Vamos fazer um intervalo agora, né? Vamos fazer um intervalo até para nós dar um tempinho para vocês, tomar um cafezinho. A gente pode voltar agora em 9h36. Podemos voltar a 9h50, pode ser? 9h50 a gente volta. Aí prossegue para entender como é que é o julgamento do repetitivo. Depois a gente vai ver agravo em RESP e agravo em recurso ordinário. Tá? E se der, a gente vai ver a peça também de agravo em RESP e agravo em extraordinário. Beleza? Então a gente volta em seguida, lembrando que não tem mais chamada. Né? Todos estão aqui porque querem aprender e não porque são obrigados a pegar presença. Ok? Até daqui a pouco, então 9h50, vou botar aqui no chat, 9h50. Estamos de volta. Até mais. Então, vamos lá, retornando. Tá, então a gente, para vocês entenderem, algo que eu esqueci de mencionar, vai ficar agora gravado. Eu vou mandar também pelo mural para vocês. É que a nossa segunda prova está marcada para a semana que vem. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ali, né, mencionar que a gente vai adiar para o dia 24. Tá? Vou colocar para o dia 24 porque da aula que vem a gente tem normal. A gente vai ter a parte já de processos nos tribunais, que é uma parte importante da matéria. E aí tem mais, finaliza o conteúdo que vai cair na segunda prova, já faço uma revisão. E aí no dia 24 a gente vai ter a nossa prova, porque senão fica muito apertado para fazer. E aí vocês já vão também até lá já corrigir as peças, já mando para vocês já vão ter ideia de quanto tiraram. E aí tem então o dia 24 vou alterar, dia 17 que está marcado, dia 24. Então já comuniquei com os colegas, já fiquei atentos a isso. É bom ter mais tempo também para estudar, ter um pouco mais de conteúdo, mas não muito mais, né? E aí fiquem tranquilos que na prova do dia 24 eu vou, no dia 20, eu faço aquele mesmo esquema de dia 23 postar a prova, eu só tenho até o final do dia 24 para remeter. Então, vou ficar bem tranquilo, bem sossegado. Agora que vocês já pegaram, né, o esquema da prova, vocês já sabem como é que é cobrado, que vocês têm que, especialmente, né, você tem que ir atrás né, do tipo de recurso que é cabível, vai ter uma questão sobre isso, né, de novo, situações fáticas. Pegue uma tabelinha, né, aquela tabelinha que eu passei para vocês na EVA, de tipos de recurso, né, veja que caso, que aquela decisão você tem que identificar, né, e é muito ruim você não saber identificar, né, absurdo você não saber identificar um tipo de decisão. Vocês já são praticamente formados, né, em processo, perto disso, pelo menos nessa parte, né, e você tem que saber, né, que identificar um tipo de decisão. Porque imagina, você vai estar no NPJ agora em breve, aí o cliente pergunta, você não sabe que tipo de decisão. Não sei se é sentença, ou se é mero expediente. Então isso é fundamental. E depois, sabendo que tipo de decisão, se olhando naquela tabelinha, você vai dizer, aqui eu consigo encaixar. Como não é cumulativo, né, então a prova vai ficar bem simples. Ela vai, a gente teve, na última prova, caiu até o recurso ordinário, então nesse caso vai cair para frente, né? Ordinário para frente. Então, especial, extraordinário, os repetitivos, né, o que a gente vai ver hoje agora em RESP, embargos de divergência, né, isso são os recursos que vão cair. Tá? Então, fiquem tranquilos que não é cumulativo. Então, você não vai ter nem desculpa para dizer, achei que era apelação, achei que era grave. Já superou isso e na avaliação final é diferente. Se alguém ficar em avaliação final, saiba que vai cair tudo. Mas nessa segunda prova não é cumulativo. Tá? Só esse adendo, então, para vocês.
Vamos continuar aqui então no repetitivo. Vocês entenderam o que é o repetitivo, ou pelo menos é uma modalidade de julgamento, uma técnica de julgamento, como se dizem. Então, não é uma espécie de recurso. Tá? De novo, falando sobre isso, a gente já viu, né, quando eu falava disso, se não está no 994, ele não é uma espécie de recurso. O repetitivo, como a gente já viu aqui, ele é uma técnica de julgamento, como dizem os doutrinadores. Ou seja, uma forma de eles julgarem uma vez só e isso aplicar para todo o país, em especial ou extraordinário. Então, essa vai ser uma modalidade de julgamento em que o próprio CPC dá uma importância grande, né, para esse julgamento. A importância de que os juízes podem julgar em primeiro grau, os desembargadores em segundo grau devem respeitar sempre o repetitivo. Não é punido, né, mas é uma situação em que vai ser mal visto, né, até para depois promoção na carreira, o magistrado começar a contrariar. Né? Você, pô, não. E olha o desgaste que ele vai gerar para a parte, porque o STJ já definiu. Obviamente, se ele ficar teimando, todo mundo ficar teimando e chegar no STJ, o STJ vai aplicar o entendimento. Então, não tem porquê não aplicar desde o início. Tanto que tem juízes que até colocam na sentença, né? Olha, tendo visto o repetitivo tal, vamos dizer ali do Serasa, né, nego o dano moral, embora entenda pessoalmente, tem juiz que faz isso, olha, embora entenda pessoalmente e julgaria procedente, porque acho que tem dano moral, ele faz um desabafo, tenho que me curvar ao precedente. Então, ele vai lá e diz, olha, infelizmente, não adianta ficar batendo, como a gente diz, o famoso murro em ponta de faca, porque vai se machucar e vai prejudicar a parte, que vai ficar só com uma esperancinha, mas já vai chegar aqui, que adianta, vai chegar ao Tribunal Superior e vão reformar. Então, tem por que já não fazer desde o início. Então, respeitar, ter essa cultura de olhar antes de ajuizar um processo, antes de lá, a pessoa foi lá no NPJ, veja se não tem um repetitivo para ele, de repente até para conversar com outra parte, dizer, por que o senhor vai teimar aqui? Né? De repente é uma discussão com o banco, até com a Fazenda Pública, a Fazenda Pública está cada vez mais respeitando também os precedentes, né, no caso repetitivos. Então, muitas vezes até eles dão um determinado crédito, ou devolvem uma determinada taxa por força do repetitivo, né, que já considerou ilegal. Então, pode usar ele para tudo. Só para finalizar aqui, o relator, quando cair na mão do relator lá no STJ ou no STF, diz aqui, ó, ele poderá, o relator. Então, ou seja, ele chegou na mão dele, a gente já falou sobre isso, ele olhou e disse, poxa, é um repetitivo. Eu acho que é um caso de afetação. É um caso que deve suspender no país todo, nós já falamos aqui. Então, ele, achando que é o caso, né, então falou que determinar a suspensão do processamento. Primeiro, identifica a questão submetida, encaixou no repetitivo, vê qual é a questão de direito e suspende no país todo. O que mais que ele poderá fazer? Solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante disposição do regimento interno. E esse daqui, se quiser sublinhar, o que é a solicitação ou admissão de manifestação de pessoas, órgãos ou entidades? Isso vocês já estudaram com outro nome, né? O chamado amicus curiae. Lembra? Lá naquelas intervenções de terceiros, que vocês viram, a professora Sami, eu acho, ou com outro professor, vocês estudaram, né, chamamento ao processo, denunciação da lide. Uma das intervenções de terceiro é o amicus curiae, o amigo da corte, né, um termo em latim diz amicus curiae. O que é esse? É isso que está escrito aqui no 1038, inciso 1. Né? É a manifestação de pessoas, órgãos, entidades com interesse na controvérsia. Ele pode solicitar isso. Tanto pode ingressar, né, eu dizer aqui solicitar, ou admitir. Muitas vezes, quando entra um repetitivo, no determinado caso repetitivo, muita gente pede para ser o amicus curiae, o amigo da corte, porque quer se manifestar. Lembra que, ou também o juiz pode, o ministro, no caso aqui, pode solicitar a manifestação. Então, dependendo da matéria, ele pode dizer, eu preciso desses amigos da corte, são pessoas que vão me auxiliar. E, geralmente, o amicus curiae para um lado e para o outro. Né? A gente tem casos em que o amicus curiae ele se manifesta, é muito comum nos tribunais superiores, né? Especialmente em julgamentos de grande relevância, né, para a sociedade, ele costuma pedir essa manifestação. Né? Então, pode ser que, lembra, não sei se vocês recordam daquele julgamento lá do STF da Farra do Boi,
eles tinham tantos manifestação de Greenpeace, tudo mais, entidade de proteção ao meio ambiente e animais, para falar um posicionamento, e do outro, associações de cultura, da cultura pró-farra do boi. Então, ele ouvia de todos os lados, né? E o Amicus Curiae serve para isso. Né? Discussões, às vezes, sobre bioética, né? de descarte de células-tronco ou não, de utilização de células-tronco. Tudo isso ele vai manifestar, solicitar muitas vezes a manifestação. A OAB é muito demandada como Amicus Curiae, ou às vezes a OAB pede para ser Amicus Curiae, né? Para casos que têm relevância jurídica. Né? Para dizer, opa, peraí, os caras estão discutindo sobre honorários em tal incidente. Né? Tem posicionamento sim ou não. Ele vai lá e entra. Não, eu quero que tenha. Vou proteger o advogado. Então, essa é o inciso 1 aqui no 1038, é o Amicus Curiae. Você achou que não servia para nada, está aqui. 2. Fixar data para a audiência pública, ouvir depoimento de pessoas com experiência e conhecimento na matéria. Então, também, né, além de Amicus Curiae, audiência pública. Pode acontecer. Requisitar informações dos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e manifestação do Ministério Público. Então, vai ouvir todo mundo, é uma coisa muito plural, né, bastante contraditório, né, muito contraditório, do ponto de vista não contraditório, o princípio constitucional, bastante, e depois vai decidir. Por quê? Porque eles querem ter uma segurança grande, né, para decidir, dizer, pô, fui justo. Porque isso vai impactar milhões de pessoas, né, milhares de pessoas, milhões de pessoas. Tem limpado muitos tribunais, os repetitivos. E como eu falei, cada vez eles se notam mais a importância disso e do que já fez pelo direito americano, pelos vários outros da Commonwealth, e está fazendo pelo Brasil. Né? A gente criar a cultura dos precedentes. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos, versando sobre idêntica controvérsia ou decidirão aplicando a tese. Então, só no 1039 explicita que, obviamente, que julgou o caso, por exemplo, dizendo que não tem dano moral pelo escolha do Serasa, eles sabem, os tribunais já sabem como tem que agir. Né? Uma coisa em primeiro grau. Depois o 1040 fala o que acontece com a publicação do acórdão paradigma. Ou seja, vai criar um acórdão de recurso repetitivo e aí todo mundo vai ser comunicado, primeiro grau, tudo mais. Olha, lembra, agora não tem mais suspensão, já pode julgar. E o nosso precedente é tal. E aí eles vão dizer se, né, não admitem recursos, né, ou se vão aplicar a tese e já julgam, ou se dão provimento. Então, só para você entender essa situação. Alguma dúvida até aqui? Se tiverem, abre o microfone, fale no chat. Estou à disposição. Senão a gente já vai para o próximo ponto. Ok, professor, sem problemas. Tudo certo? Ah, então tá, obrigado. Então lembre-se disso, dos repetitivos, dá uma olhadinha, né, dá uma fuçadinha lá no site da STJ, STF, para você entender como é que funcionam esses, né, como é que tem o julgamento repetitivo. Uma parte deles tem todo o histórico, como é que iniciou, a data que deu início à afetação, né, o julgamento, como é que foram os entendimentos, é bem legal. Tá? De vez em quando na TV Justiça passava, né, passa ainda, esses julgamentos, são legais de assistir também, quando eles já vão para o acórdão em si, para a deliberação, já tem todo o debate anterior, todos os votos, depois eles só julgam. E aparece lá, muitas vezes, né, nessa, você vai ter que pegar bem o dia que vai ter o julgamento do órgão especial, ou do pleno, que chama, né, que é o órgão máximo, que é quem vai julgar esses repetitivos. Do agravo em RESP ou agravo em REXT. Está aqui na tela, do agravo em recurso especial e em recurso extraordinário. O que é isso? Veja que só tem um artigo tratando desse recurso. É um recurso que o objetivo básico dele é destrancar o recurso especial ou extraordinário. A dica para a tua prova, você vai ter o 1042 para ler, você tem a tabelinha lá que eu passei para vocês, mas a dica é não admitir o recurso especial, ou seja, quem é que não vai admitir, professor? Eu estou falando da decisão do Tribunal ACO. Por exemplo, o TJSC não admitiu recurso especial ou não admitiu o recurso extraordinário, é caso do tal do agravo em recurso especial, se não, né, se trancou, a gente chama de trancar, né?
quando o TJ, o Tribunal ACO, não aceitou, não admitiu aquele recurso ao Tribunal Superior. A gente chama que trancou. Trancou meu recurso. Então, como é que eu vou destrancar? Poxa, porque eu entendo que eu tenho requisito. Pré-questionei, eu fiz um recurso lindo, mas o tribunal barrou. O agravo em respe é para destrancar. Né? É um recurso em que eu vou, ele vai ser, né, a ideia dele é eu dizer, eu preenchi sim os requisitos e quero que quem analise a admissibilidade seja o STJ ou o STF. Então, ele serve para destrancar e para que o próprio Tribunal Superior analise a admissibilidade. Né? É quando eu não me conformo com ter entrancado o meu recurso, porque eu digo, quem é você, TJ, para ter barrado o meu recurso? Né? Eu quero que o STJ analise. Eu quero que o STF, se for o caso, analise. Então, o agravo em respe é para destrancar o recurso especial ou extraordinário. Tá? Olha ali o 1042 para entender. Cabe agravo, então esse agravo em respe que a gente chama, na hora de você nominar, você vai dizer, vem para o seu advogado interpor agravo em respe, em recurso especial. Ou, se for o caso, agravo em recurso extraordinário. Assim que eu chamo, tá? Não é, então para a tua prova, não é agravo de instrumento o nome, não é agravo interno, não é agravinho. Tá? O nome dele é agravo em recurso especial, você pode até abreviar agravo em respe, ou agravo em recurso ordinário. Porque lembra que nós já vimos 3 agravos. Então, colocar só agravo é errado. Tá? Então, por isso que, né, na sala de aula, geralmente a gente tem mais de uma Maria. A gente tem que saber que se é a Maria Eduarda, se é a Maria Carolina, se é a Maria tal. Então, você vai ter que sempre colocar o sobrenome. Então, se você na prova apontar ali, a pessoa daqui entraria com agravo, vai estar errado. Tá? Tá errado porque a gente viu já o agravo de instrumento, o agravo interno. Agora a gente está vendo o agravo em respe e extraordinário. Tá? Então, porque está no rol do 994 esse tipo de recurso. Então, você vai ter que respeitar e falar que o nome dele vem interpor agravo em respe. Olha aqui, cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, ou seja, o ACO, que inadmitir recurso extraordinário ou especial. Acho que é bem claro o 1042, não tem dúvida de quando utilizar. Então, se cair na tua prova, né, o vice-presidente do TJSC negou a admissibilidade ao RESP. Opa, nesse caso, você pode pensar assim, isso aqui é monocrático, eu vou para o agravo interno. Não, lembra que aqui tem um recurso bem pontual. Né? Aqui, ó, cabe agravo contra, agravo em RESP aqui no caso, ou REXT, cabe agravo contra a decisão do presidente ou vice-presidente, né, do tribunal recorrido, ou seja, o ACO, que inadmitir recurso especial extraordinário, salvo quando fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamentos de recurso repetitivo. Então, veja bem, ele fala o seguinte, você pode entrar com agravo em RESP, agravo extraordinário, sempre que você entender que a decisão do vice-presidente ou presidente do TJ, por exemplo, está errado. O terceiro vice-presidente, naquele caso ali que eu falei, me ferrou. Disse que não tem repercussão geral no recurso extraordinário. O que você faz? Agravo em recurso extraordinário. Eu agravo em recurso extraordinário o protocolo no tribunal mesmo. Tipo, vice-presidente, não gostei da sua decisão. Eu quero que quem analise é o STF. Você diz que não tem repercussão geral. Quem é você? Né? Cara pálida. Né? Eu quero que o STF analise. Então, você vai interpor o teu agravo em recurso extraordinário e aí ele já sabe, opa, peraí, agora acabou minha jurisdição. Vou mandar a outra parte responder e já vou mandar para o STF. Então, por isso que eu chamo de destrancar. É a única forma que eu tenho de buscar no próprio Tribunal Superior analise. Dizer, olha, porque às vezes acontece, né, do Tribunal ACO, Tribunal TJSC, ou TRF, sei lá, eles terem entendimento errado. Às vezes eles fazem uma decisão ali sem olhar direito para o recurso especial, no extraordinário, faz uma decisão padrão. Aí você embarga, muitas vezes embarga a declaração, dizendo, peraí, você falou que não tem pré-questionamento, mas está ali, ó, foi até numérico, foi ridículo, está ali, é claro que tem problema. Mantenho minha decisão, te vira. Aí eu agravo em RESP ou agravo em recurso extraordinário, vai ser o meio de eu buscar lá no Tribunal Superior dizendo, olha,
o tribunal ACO, lá o de Santa Catarina, me sacaneou. Não quis admitir. Só que cuida, porque diz aqui, salvo quando fundado em, né, repercussão geral, já foi reconhecida, né? Então, falou entendimento firmado em regime de repercussão geral, ou em julgamento de recursos repetitivos. Tá? Então, muitas vezes você vai ter um caso que você, de repente, um recurso extraordinário que já disseram que não tem repercussão geral, já tem até um enunciado, por isso que você tem que pesquisar no STF, aí não vai adiantar você agravar. Tá? Tudo bem, o tribunal vai até remeter para o STF, mas o STF pode aplicar uma litigância de má-fé. Então, pô, você já sabe que não tem, né, já falou que não tem repercussão geral no seu caso. Né? Ou recurso repetitivo, o caso do Serasa, ali, como eu falei já várias vezes. Pode ser que você teme. Né? Pode acontecer do TJSC chegar e dizer, peraí, não admito recurso especial porque já tem, né, demanda repetitiva, já que julgou isso. É caso para não conhecer, porque já tem esse julgamento. Está lá no 932, né, a possibilidade de julgamento monocrático com base nos repetitivos. Não admitiu. Aí ele pode chegar, não, vai entrar com agravo em RESP, porque eu quero sim, então, no meu caso é diferente. E ele fala aqui, né, que não caberia. Ele está alertando que não poderia usar. O resto, você até pode. Né? O resto dos casos, se não tem repercussão geral e né, não tem repetitivo, aí cabe a você brigar no STJ ou no STF. Eu faço isso, né, quando eu entendo que tem requisito para subir. Tá? A petição de agravo, eu vou abrir aqui a petição para vocês, será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recurso repetitivo, inclusive com a possibilidade de sobrestamento e juízo de retratação. Então, petição é dirigida ao presidente e vice-presidente do tribunal. Claro, o processo está com ele, foi ele que me ferrou, eu comunico a ele, eu estou gravando. Após o prazo de resposta, que, claro, aqui ele falou agravado será intimado para responder o agravo, após a resposta, não havendo retratação, porque o vice-presidente pode se retratar, vamos dizer que ele diga que não, ele está certo, acho que ele está certo. O agravo será remetido ao Tribunal Superior competente. Então ele remete para o STJ, acabou ali a jurisdição dele, né? Então depois que ele decidiu por me ferrar, se ele não retratar, ele só manda responder e já depois encaminha para o STJ ou STF. Que mais? O agravo pode ser julgado conforme o caso, conjuntamente com o especial extraordinário, assegurado nesse caso sustentação oral. Então pode ser que eles digam, né, muitas vezes alertam que vai ser julgado, porque muitas vezes eles admitem, eles já antecipam que admitem o teu recurso especial e dizem, vamos não só julgar o agravo, mas também o mérito do recurso. Você já pode ficar feliz. Opa, peraí, quer dizer, se eles alertaram isso na publicação e deram até a possibilidade de sustentar oralmente, é que eles vão julgar conjuntamente, não só o agravo, provavelmente vai dar certo, vai destrancar o meu recurso especial, e eles estão dizendo que na mesma sessão já vão julgar o recurso especial, o mérito. Então, o parágrafo 5º quer dizer que eles vão julgar os dois ao mesmo tempo. Mas ele vai ter, claro, me comunicar com antecedência, para eu me inscrever se eu quiser sustentar. Hoje em dia pode sustentar, né, virtualmente. Está no tempo bom. Sim? Alguém? Acho que tem o microfone aberto, né? Acho que não sei se tem que... Vamos lá. Na hipótese de deposição conjunta de recurso extraordinário especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso. Também é muito comum você ter os dois, você entra com o recurso especial e o extraordinário. É o que eu tinha falado, você entra com as duas petições. E você entende que tem violação à legislação federal e Constituição. Uma petição para cada. Chegou na mão do vice-presidente do TJ, ele disse, não, os dois não vou admitir. Os dois, acho que faltou pré-questionamento nos dois. Ok? Então, eu vou fazer um agravo para um agravo para outro. Claro, isso é um pouco óbvio, né? Porque o objetivo é destrancar. Eu vou ter que explicar que eu tenho motivo para subir no especial e motivo para subir no extraordinário. Então, isso um é para destrancar um, outro é para destrancar outro. Não posso acumular. Né? Não existe um agravo só para os dois. Então, o parágrafo aqui, ele só alerta, parágrafo 6º, né, do 1042, que é um agravo para cada. Então,
Ok, concluído o julgamento do agravo pelo STJ, e se for o caso do recurso especial, independentemente de pedidos, ao ser remetido ao STF. Tá? Tudo que a gente já tinha visto antes. Como é que eu faço, professor, essa peça? Tá? Então, uma coisa que eu tenho que alertar vocês, primeiro, o cabimento é bem simples, eu acho que vocês vão saber identificar na prova, quando eu falar que o especial ou o extraordinário não foram admitidos, né, não foram conhecidos, você vai também, opa, aqui eu tenho um específico para isso. Não viaja, não vai com agravo de instrumento, não vai com agravo interno, porque esse tem um caso, um recurso só para ele. Olha a tabelinha, lá tem a tabelinha para vocês dizerem como é que cabe. Então, outro dia eu vi ali na internet uma postagem até de um site renomado, uma tabelinha de recurso estava errada, estava incompleta. Falava ali e tudo mais, eu vi até alunos replicando, e, putz, isso aqui está errado, se for para pegar, pega uma completa. Tudo bem, a ideia era boa, dizia ali, por exemplo, da apelação, dizer, cabe contra a sentença. Peraí, mas a apelação não é só contra a sentença, a gente já viu também decisão interlocutória que não tem urgência. Então, cuidado quando você vai estudar para a prova, quando você vai utilizar para concurso, especialmente, né, porque geralmente o que cai são as pegadinhas, então fica ligado nisso. Tá? Então, já sei para que serve. Só como é que faz a petição? Lembra que a petição é focada só em mostrar que você tem requisitos para admitir. Muitos advogados, o que eles fazem? Eles pegam o agravo em RESP, tá? Um agravo em recurso especial, por exemplo, e repetem tudo. Eles fazem até um tópico sobre a admissibilidade, dizendo, o vice-presidente me sacaneou, ali, fez, né? Diz que não teve pré-questionamento, mas teve. Está aqui o pré-questionamento. Ok, isso aqui é o agravo em RESP. Ele falou que ele está pedindo para reformar a decisão do vice-presidente porque teve pré-questionamento e o vice-presidente disse que não teve. Perfeito, aí tudo bem. Depois o que eles fazem? Eles copiam todo o recurso especial. Eles acham que o agravo em recurso especial tem que repetir. Claro que não, tá, pessoal? Tem que ver o objetivo de cada recurso. No caso aqui, o agravo em RESP, o agravo em recurso extraordinário, ele é só para você combater a decisão que, obviamente, não admitiu o recurso, mostrando que você tem requisito para admissão. Eu não preciso repetir o que está no recurso especial. Porque a própria lei aqui, o próprio CPC diz, caso ele entenda por dar provimento ao agravo, ele vai admitir o teu recurso especial. Depois ele vai julgar o recurso especial. Ele sabe que o teu recurso especial está ali. Ele está ali dormindo, ali trancado, mas o objetivo do agravo não precisa ficar repetindo o que está no recurso especial. Tá? Para isso é o recurso especial. Primeiro ele vai destrancar, se ele destrancar, ele vai julgar. Tá? Então cuidado para não fazer uma peça longa demais, chata, repetindo, que aí o ministro vai ficar com bode de você. Olha aqui que eu vou mostrar vocês na tela. Se não estiver compartilhando em algum momento, vocês avisem. Para mim está aparecendo. Olha aqui, ó. Eminente desembargadora, terceira vice-presidente do Egrégio TJ do Rio de Janeiro. Um caso de um cliente, peguei aqui, está na hora, não está selecionado. Depois eu posso até passar para vocês também, botar na mediateca. É um caso de um cliente que teve o recurso especial não admitido pela vice-presidente, terceira vice-presidente do Rio de Janeiro, do TJ do Rio de Janeiro. Tá? O caso do cliente contra o metrô do Rio. Tá? Uma discussão longa e tudo mais. O que aconteceu? Né? Ela foi lá e trancou, disse, não tem requisito, porque violou a súmula, lembra que eu falei já na aula de vocês, do especial, a súmula 7. Violou a súmula 5 e súmula 7. O resto até você preencheu dos requisitos, mas a súmula 7 você não preencheu. Você foi, né, ficou barrado pela súmula 7 porque você está querendo rediscutir matéria fático-probatória. Não é o caso. O que eu fiz? Opa, peraí, nesse caso, no meu caso não é isso. Eu tinha feito até um tópico sobre essa situação. Mas o presidente, né, a terceira vice-presidente do TJ Rio de Janeiro disse que não, que ela acha que tem sim aplicação da súmula 7. O que eu fiz? Vem por intermédio do seu advogado, fundamento no 1042 do CPC, interpor o presente agravo em recurso especial. Veja aqui, ó, agravo em recurso especial. Pelas razões que seguem anexas. Pede deferimento. Nem falei aqui, né, da questão do preparo, porque lembra que não tem. O preparo eu já paguei, né, no recurso especial. Como eles trancaram, e eu não tive o open bar, lembra disso? Eu quero open bar. Então, eu peguei, já que eu paguei o RESP,
para ir para o STJ e me impediram, o agravo em récipe vai ser 0,800. Tá? Então, pede deferimento, tal. Veja que a segunda peça aqui é a primeira de interposição, agora as razões. Agora é dirigida ao egrégio STJ. Né? Razões da agravante. Colenda turma, eminente ministro. Trata-se de agravo interposto contra a decisão proferida pela terceira vice-presidente, que negou o segmento do recurso especial, tá? Sob a fundamentação de que o recurso é inadmissível em razão do óbice da súmula 5 e 7. Ou seja, entendeu que eu estou querendo rediscutir a matéria fático-probatória. Né? Todavia, merece reforma. Então, aqui eu falo do mérito, eu digo que não é, né? Eu digo que, no caso aqui, eu não quero, porque o que aconteceu? Uma questão de contrato, e ela entende que, ao querer que analise, que eles dêem uma reanalisada na questão do contrato, eles entendem que eu queria rediscutir a prova documental. Eles teriam que analisar a prova documental para julgar o meu recurso especial. Eu disse que não. Tá? É unicamente de direito. Então, por quê? Porque eu quero apenas se a cláusula que foi aplicada pelo tribunal, se ela é resilitória ou penal compensatória. Só isso que eu quero que eles respondam. Tá? Depois vocês vão ler também com calma, né, para não enfará-los, né, com a leitura completa aqui do recurso, mas para vocês entenderem de que se ela é penal compensatória, como diz o tribunal, o meu cliente não teria direito a perdas e danos. Se ela for resilitória, como eu acho que foi, ele teria. Então, a resposta que eu queria era essa, né? E eu entendo que essa matéria é de direito. É simplesmente, não quero que reanalise todo o contrato, mas simplesmente olhe aquela cláusula, que no caso desse contrato está lá o título, né, da resilição, e aí diga se é um ou outro. Tá? Aí só coloquei isso, expondo que então eu não tenho nada de aplicar a súmula 7, eu explico por quê. Né? A disposição contratual constante do item 9 do contrato firmado entre as partes não nunca possuirá natureza de cláusula penal, pois o ato que deu fim não foi levado de culpa. Né? Então, foi encerrado sem qualquer incidente de culpa e tudo mais. O pretende agravante, né, deste excelso Tribunal Superior é meramente que esclarece se a cláusula aplicada à resilitória penal. Eu bato muito nessa tecla, porque a análise se é uma ou é outra é a mesma coisa que você dizer, né, numa cláusula, se ela tem uma multa aplicada ou não. Isso não é reanalisar o conjunto probatório, é simplesmente pontuar. Porque isso faz diferença, precisa entender que não é penal compensatória, isso faz com que todo, né, o TJ Rio de Janeiro tenha que rejulgar a causa. Então eu explico que não é o caso. Conclusão, veja 4 páginas, sendo que a primeira foi de interposição. Né? Então, basicamente, de recurso eu tenho 3 páginas apenas. E eu só bati na tecla da decisão. Né? Está errado para aplicar a súmula 7, está errado para aplicar a súmula 5. Eu só simplesmente expliquei isso, por isso que foi um recurso bem curtinho. Né? Eu não precisei repetir tudo que estava no recurso especial. Certo? Conclusão. Diante do exposto, deve ser dado provimento ao presente agravo para determinar o regular processamento do RESP, de forma que possibilite a análise da questão pelo colegiado do tribunal. Então, simples assim, pede deferimento, tá? Perfeito. Ó. Veja que não tem grandes mistérios. Um recurso que só bati na decisão. Se ela tivesse dito aqui que não, sei lá, a vice-presidente dissesse, também não tem pré-questionamento, ele tem que fazer um tópico dizendo pré-questionamento, dizendo que eu preenchi o pré-questionamento. Aqui no caso, ela disse que está tudo certo, a única coisa que ela achou de defeito foi a súmula 7, certo? E a súmula 5. E aí o meu objetivo foi dizer que não, que ela estava errada. Certo? Ficou alguma dúvida aqui da petição? Eu vou colocar à disposição para vocês. Eu sei que é difícil, tá? É uma matéria complicada, a gente não tem a prática com isso, mas dentre os recursos é um dos mais simples, né? Porque você está simplesmente, o teu objetivo é só dizer por que que né? Por que você acha que preencheu os requisitos de admissibilidade que o tribunal, a COR, disse que não. Não tem grandes apuros. Certo? Então, para finalizar, a última, e a gente termina a parte dos recursos, né? A gente, na aula que vem, eu vou mostrar uma peça de embargos de divergência, mas agora só para a gente entender. Esse é o último recurso. É aquele caso que eu falo para os alunos, quando você acha que não acaba nunca, os alunos dizem, meu Deus, professor, não acaba nunca, não
para mais, é agravo interno, agravo de instrumento, agravo de resto, não aguento mais, isso, vou enlouquecer. Calma, chegamos ao final. Tá? O último recurso que você tem para usar é os embargos de divergência. E veja que a gente ainda está no Tribunal Superior. Vamos procurar entender esses embargos de divergência. O nome já dá uma ideia. Né? Embargos. Já vi embargos, a gente já falou de embargos, a gente falou de embargos declaratórios. Isso mesmo. Né? Os embargos declaratórios, lembra que o objetivo era, né, a gente fala em embargos, uma suspensão, né, né, interromper algo, né, embargar uma obra, você interromper, você brecar algo que está ilegal. Então, embargos, uma interrupção, né, brecar algo ilegal, de divergência, por conta de uma divergência. Vamos buscar entender bem por que criaram esse recurso. Veja bem, você tem aqui uma hipótese, vamos dizer que você chegou no Tribunal Superior. Poxa, finalmente cheguei na STJ ou STF, tanto faz. A gente vai ver que cabe para os dois. Cheguei lá e vi que tive um julgamento, né, dizendo que, no meu caso do meu cliente, ele não tem direito a, sei lá, um benefício. Eu pedi um plus lá na aposentadoria dele e não deram. Pô, esse benefício aqui não ganhei. Aí você olha e diz, peraí, mas na outra turma desse mesmo STJ, os caras estão dando. Então veja que é um caso típico, né, de divergência interna. E isso é absurdo. Eu já falei para vocês que não pode ter entre os tribunais do país. Lembra que eu falei, lembra o dissídio jurisprudencial no recurso especial e no extraordinário, né, no recurso especial, o dissídio. Porque eu não posso ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina de um jeito e o de São Paulo de outro, porque a legislação federal é uma só. E esse caso aqui é mais grave ainda. Imagina que você tem uma divergência interna dentro do Tribunal Superior. Né? É absurdo isso, porque você pensar que se, né, pô, já fugi, já queria que não, já falei que tinha divergência no país, já fui para a STJ porque eu não quero ficar à mercê do Tribunal Estadual. Chegou dentro da STJ, né, você vê que a outra turma entende diferente. Isso é uma divergência interna que é absurda e não pode existir. Se o tribunal, o STJ ou o STF já servem para pacificar o entendimento no país, ele não pode ter divergência dentro dele. E para isso que servem os embargos de divergência. Então, veja, é o último dos recursos, quando você já está lá nos 49 do segundo tempo, querendo um golzinho de mão para salvar o teu cliente, né? Ou seja, você está lá no Tribunal Superior, na última instância, na tua matéria, né? E de repente você viu que teve uma divergência interna. Está aqui no 1043. É embargável, ou seja, vou utilizar o embargo de divergência, o acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou especial, divergir de julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Então ele está falando aqui que teve dentro, veja aqui, né, especial ou extraordinário, de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sublinha lá. Então ele está falando de um mesmo tribunal, né, um outro órgão dentro do mesmo tribunal entendendo diferente. Então pode ser uma outra turma, pode ser entre a turma e o pleno, entre a turma e o órgão especial. O que não pode é aquele mesmo tribunal que me prometeram que era o guardião, né, o paladino da correta aplicação das normas, tem entendimentos divergentes. Então, você nesse caso aqui, você deve brigar sim e entrar com embargos de divergência. Eu tive um caso, o único caso, falando de praticamente 20 anos de advocacia, eu só tive um caso em que eu consegui virar o jogo em embargos de divergência, em que eu tive que utilizar, melhor falando. Porque, geralmente eles têm uma pacificação. Né? Eles têm entendimento, você pode até dizer, o senhor achou uma divergência entre uma decisão de uma turma e de outra. Você vai ver, uma é do retrasado e a outra é recente. Então não é uma real divergência, porque atualmente já tem um entendimento pacífico. Cada vez mais eles têm um repetitivo, que já serve para
fazer isso. Já tem uma súmula. Isso aqui já daí não gera divergência. Mas pode acontecer de ter uma divergência interna. E eu, nesses 20 anos, eu tive um caso em que eu tive que utilizar. Já tive um caso contra um cliente e já tive um caso que eu utilizei embaixo de divergência. Tá? Vou ver se eu até pego a peça e mostro para vocês na aula que vem. Mas é um caso que passou pela primeira instância, foi perdido. Tá? Era do pessoal que passou num concurso do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Tem muitos que estão lá dentro por nossa, eu ia dizer nossa culpa, né? Nosso mérito. Né? Porque o que aconteceu? Era uma questão de direito administrativo, questão de concurso, em que primeira instância perderam, segunda instância perderam, STJ, né, perderam, e aí aquele negócio, estava todo mundo já desistindo, não tem mais jeito, vamos estudar para outro concurso e tudo mais, não vai, porque nesse caso específico dele, só para resumir uma história longa, e a aula que vem a gente vê a peça, o que ocorreu? Eles chamaram um outro concurso, fizeram um novo concurso, sem ter esgotado as vagas, né? Ter chamado aqueles servidores ali que tinham direito à nomeação. Tá? Eles criaram, salvo engano, agora tem que rever a tese, até porque foi um sócio meu da época que fez, né? Ele que era da área de direito administrativo, eu acompanhei mais de longe, mas lembro que foi muito comemorado pelo escritório, porque eles acabaram, imagina, um monte de cidadãos ali que a gente tinha, de candidatos que tinham sido prejudicados. Os caras criaram um novo concurso para um outro cargo e poderiam ter chamado, segundo o regimento interno do TRE, aqueles ali no concurso. Eles foram preteridos, jogados de lado, eles entraram no processo, perderam. Quando chegou lá dentro do STJ, a gente olhou, opa, peraí, mas a outra turma, que não julgou o caso deles, entende diferente, entende que eles têm direito. A gente entrou com embargos de divergência, e é claro que eu já adianto para vocês que a gente tem que demonstrar a divergência, né? É a mesma coisa, e é muito semelhante àquele dissídio que a gente falou lá no RESP. Você tem que demonstrar que tem acordos conflitantes, e fazer até aquela tabelinha para comparar um com o outro. E nós mostramos, Vossas Excelências entenderam desse caso para os candidatos TRE, mas aqui a outra turma entende diferente. O que aconteceu? Opa, peraí, é um caso de embargos de divergência. Reuniram todos os ministros, decidiram e deram provimento. Imagina a alegria dessas pessoas que, ainda mais um concurso que estão, né, procurado e que paga bem, né? Eu brinco até com eles, paga bem, trabalha pouco, né? TRE não tem muito trabalho, e só em época de eleição, tipo, é excelente, né? Federal e tudo mais. Então estão lá dentro, fazendo carreira e tudo mais, por conta dessa briga, né? Dessa briga boa. Vocês devem sempre pesquisar isso, né? Pode acontecer de vocês terem um julgamento, infelizmente depende de cair na turma errada ou cair no ministro que você não concorda, e aí você vai entrar com embargo de divergência. Primeiro detalhe, tá? É acórdão. Tá? Que a gente sempre tem que seguir aquela escadinha. Vamos supor que eu tenho um julgamento monocrático. Se é julgamento monocrático, você vai entrar com agravo interno, né? Vamos supor que eu cheguei lá no STJ, vamos aprender a jogar o jogo de xadrez, né? Cheguei no STJ, vou dar um exemplo para vocês, e o ministro monocraticamente nega provimento. Não é caso, blá. Peraí, decisão monocrática não é o 1043, porque o acórdão. Então se foi monocrático, agravo interno. Forcei uma decisão colegiada. Aí se o colegiado continuar, a terceira turma do STJ me ferrar, aí você pode dizer, peraí, mas eu tenho agora um embargo de divergência. Né, para o cliente, dizer, calma aí, não se desespera que ainda tem mais uma boia lá para a Rose e para o Jack, do Titanic. Né? Vamos tentar essa boia de salvação, que é o embargo de divergência, porque agora eu tenho um acórdão e eu tenho uma divergência dentro do mesmo tribunal. Então você usa embargos de divergência. Tá? Na aula que vem eu vou mostrar, gente, como é que é a petição, mas vocês já entenderam, eu acho, o espírito da coisa. Tá? Aquela hipótese em que o acórdão do tribunal é divergente de outro. E aí também fala aqui em recurso especial extraordinário, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do tribunal, sendo um acordo de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia. Então, basicamente, aqui para a tua prova, já vai estudando, se cair, vai ser caso que eu vou colocar que a primeira turma do STJ entendeu de um jeito e a segunda turma de outro. Né?
né, o acórdão da primeira turma de um jeito, ou por unanimidade entenderam de um jeito, e a segunda turma, outra turma de outro. Então você vai poder dizer, opa, aqui eu estou ligado, é embargos de divergência. Né? Vai na tabelinha de recursos, dá uma estudada, e esse aqui é bem simples de apontar o seu cabimento. Tá certo? O resto aqui de como fazer a confrontação de tese, mas eu vou deixar para a aula que vem, até porque vocês já estão cansados aí, né? E de tanta matéria. E mostrando a peça, acho que vai ficar até mais simples para vocês entenderem. Tá certo? Então lembrem-se, hoje nossa despedida agora aqui da aula de hoje. Lembrem-se que não tem mais a questão da chamada, a presença. Nossa prova que seria, né, então avisem os colegas, se você tem grupo de WhatsApp, já avisa, ali uma boa notícia, né, vai ser transferida a nossa prova para o dia 20 e, deixa eu abrir aqui, 24, né, em vez de ser no dia 17, mas eu vou fazer o comunicado ali pelo mural, todo mundo vai receber por e-mail, certinho, para ficarem tranquilos. Tá? E eu vejo se eu já posto hoje, no máximo amanhã, a correção o vídeo, né, de correção da peça, e vocês depois, claro, vão receber ao longo dessa semana a própria peça corrigida, aí onde eu vou apontar o que está errado, o que faltou, até para vocês, como eu falei, o objetivo maior é o aprendizado. Né? Eu vi que a turma de vocês foi legal, se empenhou, acho que trocaram ideias, foram atrás, viram que a questão também não era difícil, mas se tiver errado, é hora de errar também agora. Não errar na OAB, né? Não errar, de repente, para o teu cliente, porque a gente tem, não adianta fazer nas coxas, né, quando a gente brinca, porque às vezes a vida do teu cliente está ali. A gente lida com patrimônios, lida com vidas, né? E às vezes, mas é cível, é só patrimônio. Não, né? Às vezes isso vai significar uma depressão, né? Uma doença. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Cautela com cada uma das pessoas que a gente lida. Né? Ele confiou em você, então você tem que fazer um recurso bem feito, esse é um recurso cabível, o que eu não posso esquecer. Eu não quero que né, deixe o direito dele de lado porque eu vacilei. É por isso que eu até falei, não, faço 1000 checklists, dei bastante tempo para vocês, para você fazer o checklist, né, revisitar. Então você vai ver o que errou, eu vou apontar para você, vou tirar o mínimo de pontos, se for coisa bestinha, né, boba, tiro o mínimo de pontos, se for uma coisa mais grave, como não saber justificar uma reforma, aí é mais grave. Né? Porque você já tem que ter entendimento de como reverter. Se você sabe impugnar e pedir reforma de decisão, né, do teu companheiro, da tua companheira, né, que eu brinco sempre, ou de alguém que te contrarie, você tem que saber fazer isso no recurso. Né? Então, saber, e até porque eu deixei bem claro que uma decisão era ilegal, dizendo que não tinha a questão da inscrição indevida, né? Eu falei ali que disse que não tinha prova, que não tinha, né, risco de dano. Aquilo ali, se você buscar, botar no Google ali as palavras, você vai achar muitos julgados, fundamentações mil. Então, aprendam, né, procure aprender também com os erros. Né? A gente aprende muito com os erros. Mas eu vi que a maioria foi bem. Tá joia, pessoal? Uma boa semana, né? Resto de semana. Qualquer coisa, eu continuo por aqui mais um tempinho. Vou só interromper aqui a gravação. Se tiverem dúvidas, estou à disposição.